Fala, meu povo lindo da internet, vocês que são incríveis e que estão fazendo esse programa já um programa de sucesso na internet, desde já deixa seu like, não deixa de se inscrever nesse podcast que é muito importante. Você é um safado, vagabundo, salafrário que está assistindo esse programa e não está se inscrevendo. Pô, não faz isso com a gente não, pô. Já deixa seu like aí, se inscreva, dá like ou dislike, né, Marcelo? É importante, né? É democrático. É democrático. E com esse vozeirão aqui, eu quero apresentar o meu convidado de hoje, o presidente Caveira Preta, o fundador da Black School, o bigode de respeito, o cara por trás do negócio, Marcelo Belo. Uma salva de palmas aí. Cara, aí, feliz por você estar aqui, hein? E eu mais ainda. É isso. Com esse bigodão aí ainda, o que eu falei pra você falei pra galera, pautou seu nome, eu falei, ó, Marcelo Black School vai vir aí. Aí o pessoal não te conhecia muito, né? Porque você não é muito de aparecer assim, né? Você gosta dos bastidores, né? Sem dúvida. Aí quando eu mostrei sua foto, ele falou, meu, que barba de responsas daí, hein? Marcelo, tá tudo bem, cara? Cara, tudo maravilhoso, Deus tem cuidado nos detalhes da gente. A Black School crescendo, a GDS crescendo, graças a Deus tudo bem. Que bom, cara. Para você que está nos assistindo, Black School é uma das maiores empresas de suplementos do Brasil e do mundo. A gente vai deixar o link aqui na bio do vídeo e você pode pesquisar um pouco. Nós vamos falar bastante aqui sobre a Black School, vamos falar bastante aqui do planejamento de marketing dessa empresa, vamos falar bastante da sua vida. Hoje você está preparado ou não? Cara, só mandar. Marcelão, ó, eu gostaria de mostrar uma coisa pra você, antes de qualquer coisa. Não se sinta pressionado, tá? Começa a olhar pra nossa equipe aqui, ó. Eu não quero que você se sinta pressionado, tá bom? Pera aí. Não. Olha pra minha equipe toda aí, ó. Não se olha pra trás aí, ó. Sem pressão. Sem pressão nenhuma. Eu gostaria muito que você lesse aqui o que está escrito aqui. Não, sem pressão, tá bom, cara? Entendi. É isso, ó. Você vê que toda a equipe tá de Black School, né? O que tá escrito aqui na camiseta aqui? Você pode ler? Black School Health Sports Nutrition patrocina a gente. E aí, cara? O que você acha disso? Pô, missão dada, missão cumprida. Aê! Vamos lá, galera! What a champion! Missão dada é missão cumprida! Olha de glória Não, pega aí, por favor, a camiseta. Eu quero mostrar aí a camiseta. Amandinha, vem cá, ó. Mostra pra aquela câmera ali, ó. Aê! Eu falei pra vocês, que a gente ia chegar lá, pô. Nós vamos gravar tudo isso aqui agora de Black School, porque a partir de agora esse podcast sem filtro tem um patrocínio de Black School. Isso aí, vamos lá. Isso aí, Marcelão, é hora do jabá também, né, cara? Eu quero primeiro te entregar um presente. Esse aqui é um presentinho da minha cunhada. Eu tô até sem fôlego, cara. Pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu respirar. Fala alguma coisa aí. Rodolfo, você é gigante, velho. Eu tô emocionado ainda aqui, porque não teve pressão. Nenhuma. Me senti tranquilo. E esse é um presente da Yasmin. Muito obrigado. Ela faz essas delicinhas aí, a gente tem que dar uma força para quem está começando, né? É isso aí. Dado o exemplo que você acaba de nos patrocinar aqui. Então, dado o exemplo, a partir de agora você vê aí na sua tela, tá o link, caso você queira adquirir as suas bolachas, as delícias da Tia Min, tá aí passando na sua tela. E a gente está gravando aqui no Boteco do Gordo. Que impressionante isso, né? Você já viu um podcast nesse formato aqui ou não? Cara, primeira vez. E nós vamos jantar depois. Cara, adoro boteco. Sério? Cara, então a gente vai jantar, o Poderoso Castiga tá ali, nosso parceiro. E a gente vai jantar depois e você vai ver do que se trata esse boteco aqui. Boteco do Gordo, Rua Araritaguaba, número 913. O link já está na sua tela, tá bom? E eu quero falar também de um outro trabalho que o Gordo faz, que é o Gordo Churrasco. Se você olhar aqui, Marcelão, ó,
a foto do Gordo com vários famosos aqui, porque o Gordo é o queridinho das celebridades. Inclusive, ele já fez até uma festa na antiga empresa do seu funcionário, do John, e ele conheceu ele lá. Então, o Gordo, ele tá ganhando notoriedade aí no cenário da culinária, né? Principalmente aqui em São Paulo. Ele é o queridinho das celebridades. Então, você que está pensando em fazer seu aniversário, a sua festa da firma, agora com a pandemia já dando uma abaixada devido à vacina, então, Boteco do Gordo e Gordo Churrasco. Faça lá seu orçamento com ele e vamos para frente, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar de Logistar, a maior empresa de logística e transportadora de São Paulo e do Brasil. Dito isso, daqui a pouco eu falo um pouquinho da transportadora, tá? Porque eu quero engajar você com eles. Vamos falar um pouquinho de você, Marcelo. Fala para mim, cara, como é que foi fundar a Black School? Como que começou essa empresa, na verdade? Cara, essa ideia da Black, ela vem de muito tempo, desde os meus 21 anos, né? Sim. Eu tinha já passado por uma fase militar, educação física, nutrição técnica, e eu já queria ter uma empresa própria de suplementos alimentares, porque eu aprendi que isso era um grande caminho para auxiliar as pessoas a melhorar suas performances. E aí, quando nós saímos da empresa nacional, que era a líder absoluta no mercado, que foi vendida para os Estados Unidos, para uma empresa norte-americana, eu falei, esse é o momento. Aí eu fui para os Estados Unidos, fizemos um trabalho de parceria com a Vital Pharmaceutical, e de lá a gente desenvolveu 8 produtos iniciais, começamos a importar esses produtos para o Brasil, só que eu falava, isso não vai estar completo se não fizer uma fábrica. E aí fizemos uma fábrica e Visionário. Hoje nós estamos na fábrica que exatamente era da líder de mercado. Hoje nós estamos nessa fábrica que nós ajudamos a projetar há muitos anos atrás, trabalhando, produzindo e crescendo. Que sensacional isso. A gente começou já falando da Black School, mas você fez educação física. O seu amor pelo esporte começou quando? Desde criança, isso? Como é que foi sua infância? Cara, quando eu tinha bronquite... Você teve bronquite? Você foi em São Paulo? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, tinha bronquite. Minha mãe falou, bom, como é que a gente resolve isso? Cirurgia de garganta, aquelas coisas, aqueles traumas infantis. Aí falaram para minha mãe o seguinte, ó, coloca na escola de esportes que vai resolver. Aí comecei a fazer escola natação. De esportes. Aí natação e judô. Ficava lá, morava lá no clube. Clube Espéria, um abraço para o Clube Espéria aí. Todos os meus colegas de Clube Espéria, muito bom. Fiquei dos 4 anos aos 18 lá, fazendo um trabalho com natação e judô. Virou um atleta praticamente, dos 4 aos 18. Chegou a competir em alguma modalidade? Tanto no judô como na natação. Na natação eu fui campeão paulista e brasileiro e no judô eu fui campeão paulista. Então a gente levava a sério. Mas quando chegou aos 14, eu queria uma coisa diferente, eu gostava muito da militaria, né? Sim. E aí eu fui fazer um teste para a Marinha. E era o teste mais difícil para passar no Brasil, cara. Quem quer ser cadete, quem já fez escola preparatória de cadetes aí sabe o que eu estou falando, né? Fiz um curso lá no General Telespires, fiquei 2 anos estudando. No primeiro ano eu fui lá, achei que eu ia arrebentar, não passei em lugar nenhum, velho. É difícil mesmo? Meu, é muito. São 35 mil vagas para 400 vagas de início e dessas 400 viram 200 no final. E isso sem falar o TAF, né? Isso aí é só na... Como que é, cara? Fala pra mim, você faz uma prova escrita e você vai lá e depois passa, vai pro TAF, como se fosse a Polícia Militar normal. Tofo, pra você ter uma ideia, tem tanta gente fazendo no Brasil todo que o Polo de São Paulo faz a prova dentro do ginásio do Ibirapuera. O ginásio do Ibirapuera fica lotado de gente fazendo a prova. Depois que a gente passa nessa prova, a gente começa a fazer o teste físico, o teste médico, o teste psicológico, e aí você entra na escola. O primeiro ano eu não passei em nada, cara. Mas passou no escrito, pelo menos? Nada, nem zero? Escrito, zero. Você tentou quantas vezes entrar na Marinha? Aí eu falei assim, como é que pode um negócio desse? Não é possível não ter nem pontuado direito. Não pode ser. Aí eu falei, não, eu vou estudar dia e noite. Aí estudei. Eu cheguei lá, não tinha esse lance de internet, né? Eu sou um cara A gente tá falando de que ano? Estamos falando aí de 82, né, cara? Opa, ano que eu nasci, 82, hein, né, velho? Ano que eu nasci. 82. E aí eu falei, não, peraí, a gente tem que fazer um negócio diferente aqui. Eu me internei no negócio, minha mãe falou assim, olha, você vai ter que estudar muito, se você quer alguma coisa na vida, você tem que se dedicar. Falei, tá bom, abri mão de tudo, só estudar. Aí chegou lá, não tinha internet para falar do resultado. Você tinha que pegar um ônibus e ir para o Rio de Janeiro e ver no mural. Aí cheguei no mural, 400 pessoas. Comecei no 400º, né, cara? Humilde, não tinha passado. Lógico. Já não tinha passado no outro. E 400º até o 300º, 0. Até o 200º, 0. Falei, ih, bicho, tomei pau de novo. Aí falei, não é possível, eu fui bem na prova. Centésimo, fui indo, 50, aí os 10 primeiros, passei em terceiro lugar. Terceiro lugar? Terceiro lugar. Aí
Fui pro teste físico, cara. 5 horas da manhã, a gente lá no Adalberto Nunes, que é uma escola de educação física da Marinha, e começamos em vários testes diferentes, um deles foi natação. Falei, bom, fui nadador há muito tempo, né? Vou tirar de letra isso aí. Sim. Tô nadando, tô na frente lá, de repente eu vejo um cara se batendo do lado, um garoto lá se afogando. Eu falei, não, peraí, parei o meu teste, fui lá, tirei o cara, coloquei, perdi o teste. Não acredito. Era a desclassificação na hora. Aí o coordenador... Você salvou um rapaz que estava se afogando ali. Isso aí. Não pude deixar de fazer aquilo. Lógico. Meus princípios não permitiram isso. Sim. Né? E aí o pessoal ali, tal, aí o coordenador falou, bom, estão os desclassificados aqui, aí veio o capitão e falou, aquele cara ali não. Aquele cara estava em primeiro, ele parou para ajudar o colega. Esse cara continua. Aí continuamos até o final, terminamos o teste físico em primeiro lugar. Olha que legal. Fomos para o teste médico, para o teste psicológico, e aí deu tudo certo. Aí fizemos 1 ano lá em Angra dos Reis, foi bem legal, deu uma base de princípios muito importante para mim. Aí descobri que tinha um curso nos Estados Unidos. Calma, quanto tempo você ficou na Marinha? 1 ano. 1 ano na Marinha. Eu deveria ter ficado 4, mas eu fiquei 1, porque Deus trouxe para mim um outro projeto, eu percebi que o projeto era muito importante, que era fazer a musculação e estudar nutrição técnica para poder realmente ser um atleta diferente, ser um treinador diferente. Foi a melhor opção que eu tive. Comecei a ser atleta na categoria júnior, fui crescendo, instituí uma categoria no Brasil chamada duplas, vim para São Paulo, comecei a estudar educação física. Educação física aqui na FIG, em Guarulhos, inclusive. O povo de Guarulhos, um abraço. Pois é, um abraço aí, né, para todo o pessoal da FIG, que meus colegas aí da turma de 83. Meu Deus, eu tinha um ano e você já estava se formando. Não, da turma de início, né? Turma de início. Turma de início, né? E aí, bicho, foi muito legal, porque durante essa época a gente fazia bastante coisa. Uma delas, que foi muito importante, foi dar aula para pessoas importantes que me ensinaram as coisas. Sim. Eu comecei a entender, né, o processo dos consumidores, as necessidades que eles tinham em relação à perda de peso, ganho de massa muscular. Você já começou a pensar diferente já, né? Comecei a pensar diferente. Bom, Como atleta, sim, consegui, né, ganhar. Fui campeão estadual, fui campeão nacional. Bodybuilding? Bodybuilding na categoria duplas, né? E júnior, né, garotão. E passando ali por aquela série, minha mãe falou, olha, eu não tenho como patrocinar você. Aí fui patrocinado por várias empresas. Era patrocinado pelo Jacques Janine, Salão de Beleza. Um abraço Jacques aí. Janine? Jacques Janine. Você já foi patrocinado pelo Jacques Janine? Cara. Jacques Janine, bicho. Kiko, você tem futuro. Pois é, cara. Jacques Janine, área de bronzeamento, área de pele, foi muito legal. Que bacana. Vamos pegar essa timeline aqui, ó, porque assim, você entrou no... quando você se alistou pra Marinha, você tinha 18 anos. Não, eu era cadete, 14. 14 anos. Com 14 anos, a escola de cadete você fez, então. Exatamente. Não foi esse alistamento obrigatório com 18 anos, né? Não, foi aos 14. E aí você saiu já com 15 anos você saiu. 15 anos, aí eu continuei o ensino médio, já fazendo técnico em nutrição. E aí, naquela época, tinha o técnico, né? E eu já sabia o que eu queria fazer educação física. Que legal, Marcelo. Eu quero voltar um pouco, porque você falou da sua mãe, né? E eu queria saber como é que foi essa sua infância. Você é filho único? Você tem outros irmãos? Eu sou temporão. Minha mãe me teve, ela tinha 33 anos, e ela já tinha as minhas 2 irmãs, que ela teve com 18 e 19 anos. Minha irmã é professora, cabeleireira. Que bacana, você é o caçula. Sou, meu pai é... O mimado. Público. Você é o mimadinho da família. Não, eu sou o preferido, né? O preferido, é só isso. Todo caçula é o preferido, bicho. Até hoje, Dona Marinalva, 85 anos. Dona Marinalva, olha aí, ó, que a senhora arrumou pra dor de cabeça que a senhora arrumou, olha aí, ó. Pois é, me liga todo dia. Sério? Me liga todo dia. Que ela pede, filho, me dá um colágeno, filho, me dá um whey protein, aí você vai lá. Pede também, pede. Eu dou com todo prazer. Que legal, cara. Então você teve uma infância bem bacana. Sua mãe... Meu pai é funcionário público, minha mãe professora e cabeleireira. Me deram uma excelente infância, me ensinando que eu precisava me esforçar para ter as coisas. Que legal, teve esse despertar assim, né, cara? Como é importante uma base familiar, né, Marcelo? Eu acho que é total. Isso é muito importante, né? A gente vê hoje um mundo de ponta cabeça, né? E a gente vê hoje pessoas que lutam de uma maneira desesperadora, e quando a gente vai buscar a história dessas pessoas, a gente vê que a estruturação familiar não é aquela que você teve, que eu tive. A gente fala, que pena isso, né, cara? Pai separado, problema com álcool, droga. Como é importante essa estrutura familiar para formar um cidadão do bem, um cidadão consciente das coisas, né? E aí, com 15 anos, você estava lá
na Marinha e falou, quero parar com isso aqui? O sonho de milhares de pessoas, você falou, não quero mais isso, quero fazer musculação, quero ir para essa área. Pois é, porque eu comprei aquele sonho muito voltado à cultura popular da época, que tinha um filme chamado Top Gun. E Bases Indomáveis. Pois é, mostrava aquele lado ali da militaria. E quando eu cheguei lá, eu percebi um Brasil totalmente com uma força armada decadente, sem nenhum tipo de apoio por parte das Forças Armadas da época. E com isso me frustrou bastante. Eu falei, bom, não é isso que eu quero para mim, não é isso que Deus tem para mim. Me converti aos 14 anos, né, ao cristianismo. Meus pais católicos não praticantes, aquela coisa, meio espírita, meio nada, né? Sim. Mas quem foi a sua inspiração? Cara, tinha um atleta que foi muitos anos, inclusive, pastor no Bola de Neve. Sério? Que foi o Enzo Perondini, cara. Grande Enzo. Um abraço, História Enzo. de superação, Enzo. Superou o câncer que ele teve. Isso aí. Enzo, é seu amigo, Enzo. Sim. Você me leva pra conhecer ele, cara? Sim, claro. Então Enzo... vamos lá, bate aqui, ó. Promessa dada, missão cumprida, hein, velho? O Enzo quase arrancou meu braço. O Enzo, ele é atleta old school da Black School. Olha, que então, bacana. Ele é muito 10. E ele estava lá em Serra Negra, me chamou para uma célula, eu já conhecia um pouco da palavra por causa de uma célula que havia no apartamento de uma vizinha nossa. E aí eu fui nessa célula, ele tocando violão, ele começou a falar de Jesus. E aí eu senti a presença, eu falei, eu vou me converter. Converti minha família. E isso foi muito importante porque deu uma base melhor. Faltava isso, né? Às vezes a família ela te dá uma base importante, mas sem Deus você não tem nada. Sim, eu entendo o que você está falando. Perfeitamente. Então foi muito importante. Aí a gente começou a frequentar os cultos, começou a fazer, e aí a gente assumiu aquele lado de ser atleta de Cristo, né? Ficou muito na moda um tempo atrás, né? Jogadores de futebol, né? O pessoal do São Caetano, Ademar. Você lembra desses caras aí? Os caras atletas de Cristo, velho? Você era um atleta de Cristo, bodybuilding. Eu era um bodybuilder, atleta de Cristo. Eu e a Cláudia, na época, fazíamos duplas mistas. E o meu sonho na época era participar do Campeonato Mundial. E o pessoal falava, pô, mas você, jovem, pequeno, você não tem uma genética tão privilegiada? Eu falei, não, cara, mas tem uma estratégia. Com a estratégia, a gente chegou no Campeonato Mundial de 88. Foi muito legal. A gente foi a primeira dupla brasileira a ser finalista de um campeonato de duplas. E como que funcionava esse campeonato de duplas? Explica pra gente. O campeonato de duplas ele tinha um conceito de avaliação com uma conotação a mais na área de coreografia. Okay. Então, além da parte muscular, da performance muscular em relação simetria, ao tamanho, volume muscular, simetria, definição, também havia... Importante definição. Sem dúvida, havia a parte também da coreografia entre o homem e a mulher, né, a dupla mista. A gente já tinha visto isso nos Estados Unidos, eu vi isso numa revista americana com um atleta chamado Bob Paris e Diana Dennis, né, uma dupla de atletas americanos, campeões mundiais na época, profissionais. Eu cheguei para o presidente da federação, eu era jovem, falei assim para ele, vamos instituir aqui, né? Eu falei isso para o presidente Eugênio Koprovski, um abraço para o Eugênio Koprovski da NABA, aí, um grande nome da musculação brasileira, Eugênio Koprovski. E o seu Eugênio olhou a revista assim e falou, tá certo, vamos instituir a categoria. Aí deu certo, comprou a ideia. Comprou a ideia, várias duplas do Brasil competindo, e eu competindo com gente adulta, mesmo sendo júnior, né? Você tinha quanto? 16 anos? De 16 para 18 anos foi essa fase das duplas até chegar aos 21 anos. Eu fui até os 21 anos. Que sensacional. Né, o Arnold já estava na sua vida? Você já tinha uma referência americana ali do Arnold Schwarzenegger ou não? Cara, o Arnold estava na minha vida como ídolo, assim como o Sylvester Stallone também estava. Da época, né? Então, na época dos anos 80, os nomes, cara, da cultura popular era o Arnold no Conan. Sim. E todos os outros filmes dele, né? Qual que era o Hulk? Qual que era o nome do cara do Hulk? Lou Ferrigno, né? Então, o Lou Ferrigno foi o primeiro cara, depois veio o Arnold com o Conan e outros filmes, e o Sylvester Stallone com o Rocky, que foi um grande ícone, foi parte do... O Rocky também, não só o Rambo também, né? Que era um negócio assim absurdo. Eu lembro, era criancinha, cara. E todo garoto, adolescente, queria ser igual aqueles caras, né? É isso. E eu falei, um dia eu vou conhecer esse cara pessoalmente. Olha, você já tinha feito a sua primeira viagem para os Estados Unidos nessa época aí ou não? Tinha feito aos 12 anos. Aos 12 anos. Aos 12 anos, quando eu fui campeão brasileiro de natação, a gente teve direito a uma clínica em Detroit, né? E a gente foi para Detroit, na universidade. Eu acho bonito o jeito que você fala, sabia? Detroit. O Ferrigno. Fala Lou Ferrigno de novo. Lou Ferrigno. Lou Ferrigno. O Luciano, nosso produtor aqui, te mandou mensagem e hoje você mandou para mim assim, já falei com quem?
Lucian. Como fala de novo? Lucian. Lucian. É Lucian, velho. O cara... Lucian. Eu te mandei o áudio, de caminho. Né? O cara é muito americano, velho. Não. Lucian parece até aquela coisa meio mágica, assim, né? Eu falei, o Lucian. De Hogwarts, assim, tá? Senhor dos Anéis. Mas eu acho bacana o jeito que você fala. Eu vou fazer mais algumas viagens para os Estados Unidos para aprender a falar igual você. Eu acho muito bacana. Como é que fala Arnold Schwarzenegger? Fala aí. Arnold Schwarzenegger. Pô, é brabo demais. Essa voz aí, cara. É alemão, né? Grava no meu celular depois a voz. Aí é austríaco, legal. Aí falar alemão é complicado. Aí você fez a sua primeira viagem para os Estados Unidos, você tinha 12 anos, você já viu esse cenário do esporte já, você já tinha um despertar, falou, meu, quero trabalhar com esporte. Cara, você sempre foi ligado. Aconteceu uma coisa muito louca, Rodolfo. Quando eu fui com 12 anos para os Estados Unidos, fiz a clínica, o Ricardo Prado, que foi medalha de natação no Brasil, medalha de prata no medley, ele estava junto nessa clínica. A gente voltou assim, tinha um grupo assim, de atletas que voltaram, eram os melhores atletas brasileiros infantil, né? Sim, eu acho que ele foi o primeiro também a ganhar a medalha, né? Sim, ele assim veio... E a gente veio doente, bicho, doente de febre. Aí por que o pessoal estava de febre? Porque a gente pensava assim, pô, Deus, por que o senhor não fez a gente nascer nos Estados Unidos, né, cara? Com essas universidades, com esses tudo clubes, diferente, né, com essa cara? Estrutura pra gente treinar, né? Isso aconteceu, mas depois Deus me mostrou aos 18 anos de idade que era diferente. Quando eu fui campeão de musculação e a gente se classificou na categoria de duplas e foi para o Campeonato Ibero-Americano e Sul-Americano, a gente fez um tour pelo Chile, pela Bolívia, pela Argentina e pelo Peru. Cara, América do Sul, né? Quando eu vi Peru, as pessoas comprando no supermercado miniaturas de alimentos. Explodindo bomba toda a tarde do Sendero Luminoso. Um grupo terrorista. Meu Deus, gente andando de carro que não tinha carcaça. Andando só no chassi, cara. Uma realidade cruel, né? Sabe o que eu fiz? Que ano que foi isso? Cara, foi em 87, né? 87, 88. Eles passavam por um problema econômico ali gigantesco. Bolívia, então, gente assim, pedindo dinheiro na rua a qualquer momento. Foi o ano do gás na Bolívia, 87. Bicho, eu voltei pro Brasil falando assim, Deus, obrigado por ser brasileiro, cara. Obrigado por ter nascido no Brasil. Se eu tivesse nascido naqueles países, talvez a oportunidade seria zero, seria nenhuma. Consciência, né? De você agradecer. Falar, meu, ainda bem que eu nasci brasileiro, porque a gente está num país aqui que a gente pode fazer tudo, né, cara? A realidade aqui é outra, comparado com aqueles países, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então isso foi interessante porque a gente tinha que dar aula, tinha que estudar e tinha que treinar. Então era um momento que a gente acordava 4 horas da manhã e ia dormir meia-noite e meia, 1 hora. Quase todos os dias. Atleta mesmo, né? Quase todos os dias. O atleta brasileiro que tem que trabalhar para sobreviver e para manter o seu próprio esporte. E olha que a gente tinha algumas ajudas importantes, alunos importantes, empresas que ajudavam a gente. Tinha patrocínio? Isso que eu ia falar. Tinha patrocínio já nessa época? Cara, tinha o patrocínio de uma empresa de suplementos, que eu sempre agradeço, né? Obrigado ao Dr. Bragança que acreditou no meu trabalho. Lá atrás, né, como minha primeira empresa de suplemento, tinha o restaurante Tatini, do Marco Tatini, que era um dos atletas da área de ginástica do Brasil, ginástica rítmica brasileira, masculino. O Marco Tatini também, se você estiver aí vendo o podcast Sem Filtro, um abraço para você, Marco. E outros, como Jacques Janine e outras empresas que decidiram ajudar. Então, meu agasalho parecia um agasalho de Fórmula 1, assim, cara. Tinha um monte de marca, assim, colado, né, cara? Olha, você me deu um gancho agora para eu falar do nosso patrocinador, da maior empresa de transportadora que tem em São Paulo, chamado Logistar Logística. A partir de agora você já vê o QR Code aqui, ó. Mira seu QR Code na tela, que esse QR Code vai levar você direto para as redes sociais dele. Entra no site também, confira lá. Mas tem algum problema com transportadora? Não, né? Cara, transportador é uma coisa muito importante. Se você não tiver transporte, você não tem nada. Se você não tiver transporte, você não tem nada. Então, com essas palavras e com essa frase, eu quero falar para você. Você está pensando em mandar sua sogra, seu cachorro para qualquer lugar, cara? Entra aqui nesse site, mira seu QR Code aí, entra lá. Logistar Logística, a maior e melhor empresa de transportadora de São Paulo. Logistar, entrega onde você está. É muito importante esses patrocínios para mim, cara, porque são patrocínios de amigos. Sabe, a galera que está acreditando nisso. Irmãos. Então, irmãos, você está falando do patrocínio e você me deu o gancho para eu falar disso, porque eu acho tão importante o apoio ao atleta, o apoio às novas ideias, o apoio ao novo, saca? Eu acho que imagino nessa época, como que era você acreditar num atleta? Os patrocinadores, como é que você chegava, você como atleta, como é que você buscava esses patrocínios? Cara, Deus me deu uma oportunidade de estar numa academia classe A
Então, eu comecei dando aula aqui em Guarulhos, dando aula em Santana, na Zona Norte de São Paulo, e de lá eu consegui uma vaga, eu fui indicado para trabalhar na Training Club, uma academia que era uma das principais academias do Maurício Fernandes, que é um dos principais nomes, foi um dos principais nomes do Karatê no Brasil, do Beto Fuscão, que era um dos principais nomes do Judô no Brasil, dos irmãos Antônio e André Passoni, que eram um dos principais nomes da musculação, juntamente com o Luiz Otávio. Luiz Otávio era o grande musculador brasileiro da categoria Open, foi o primeiro a se profissionalizar e pisar no palco do Mr. Olímpia. Olha que legal essa história. E esses caras tinham uma academia muito importante lá no Itaim e uma filial em Pinheiros, né, a Treininha. E eu dava aula nas duas unidades. E lá tinham todas as celebridades da época treinando, os principais empresários, principais atletas da época treinavam nessa academia. Você estava no lugar certo na hora certa, né? Sem dúvida. Trabalhando e ralando muito, porque eu era responsável pela área dos nossos... os nossos meninos iniciantes que trabalhavam, e as meninas que iniciavam como estagiários na academia, a gente fazia toda uma prova de seleção, eram 5.000 pessoas querendo trabalhar na Training Club. Como se fosse um coordenador. Exato, e a gente trabalhava com uma convenção esportiva que era no Clube Pinheiros e no Clube Hebraica, chamava Sport Fitness Convention, que eram 10.000 pessoas, a gente dava palestras de nutrição já na época, na parte de treinamento. Então ali tinham pessoas importantes e que eram meus alunos, eram meus amigos, que viraram irmãos. E eu podia pedir ajuda para eles em um certo momento, ou eles até se ofereciam. Eles falaram, cara, eu estou vendo o teu esforço aí, você precisa de uma força, de uma mão para fazer um negócio. E Deus foi fazendo desse formato, né? Tive a oportunidade de conhecer o grande Ayrton Senna, né, cara? Ali foi um negócio assim que mudou minha cabeça. Inclusive, a gente está aqui gravando na Vila Maria, na rua Araritaguaba, uma das travessas aqui, onde foi a casa do Ayrton Senna, né? Aqui, bem perto do hospital aqui da Vila Maria, tem a casa dele aqui. Conta um pouco dessa história, como é que foi seu contato com a Ayrton? Eu devo isso ao André Passoni e ao José Passoni, porque tanto o André como o irmão dele, eles faziam a Treininha, uma área de treinamento de musculação e não tinha outras modalidades, era só musculação. Só musculação. E aí um cara ele chegou para mim uma vez e falou assim, cara, a gente precisa de um cara que abra a academia para um VIP às 4h30 da manhã. E não falou o nome da pessoa. Não falou o nome. E nós indicamos você. E aí eu falei, mas é só abrir? Ele falou, não, é abrir e dar aula. E vai ter que acompanhar o treinamento dele. Já existia personal nessa época? Nem existia esse nome. Nem existia esse nome ainda, né? Nem existia esse nome. Era treinador. Eu falei, tá bom, e tem pelo menos alguém que assessora ele, ou vai ser do zero? Não, tá bom, vai ter uma reunião com o mentor dele, e aí eu conheci o Nuno Cobra, o professor Nuno Cobra. Um abraço a todos da família Cobra, que são pessoas maravilhosas. Falou, olha, a gente precisa de um cara e tem que seguir o treinamento que está aqui. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Ele falou, o primeiro treinamento eu vou ver, já vou acompanhar como é que você está trabalhando, a gente já olhou o teu currículo. Já veio prescrito o treino dele, já. Falei, vamos lá. Então tá bom. Aí veio a Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna já morava na Serra da Cantareira, e eu morava ali perto. Então ele falou, vamos fazer o seguinte, eu passo na tua casa, levo você junto comigo para a academia, você abre a academia, me faz o treino. Ele falou, você vai ficar lá? Eu falei, não, aí você me traz de volta. Aí eu pegava um ônibus ali na Nova Cantareira para ir para Vila Galvão. Para vir para Vila Galvão para estudar, né? Cedo. E a gente treinou. E aí um dia eu estava com ele no carro, assim, era 1988, e ele estava com aquela briga, cara, entre ele e o Prost, e aquela coisa, e o Prost sendo antiético. Que saudade dessa briga, hein? Cara, ele chegou para mim falando... Eu falei para ele, Ayrton, me fala uma coisa, cara. O Alan Prost já é tricampeão mundial, o cara já está no fim da carreira dele. Por que ele não deixa, cara, na pista vocês resolverem o assunto? Por que tanta gana da parte dele? Ele falou assim, Marcelo, o que foi o segundo colocado na temporada em 87? Falei, pô, Ayrton, você me pegou, cara. Esse não é o meu esporte. Desculpa, eu amo você, bicho, mas, cara, não me lembro. Ele falou, não precisa pedir desculpa. Você e 99% das pessoas não se lembram quem foi o vice-campeão. Só se lembram do primeiro. Então, o primeiro é muito importante. Só que eu só vou vencer, eu só vou ser o primeiro se eu vencer na pista. Eu não vou fazer o que ele faz. Então, eu vou vencer na pista. Eu falei, você vai vencer. No volante, né? No volante. Em 1988 foi o primeiro ano do campeonato mundial, foi o primeiro campeonato mundial do Ayrton, e aquilo foi muito legal. Era um cara assim, humilde,
determinado e que me ajudou muito. Ele queria que eu viajasse o mundo inteiro com ele, dando aula com ele. Falei, mas eu preciso continuar estudando, Ayrton. Eu tenho um outro projeto, né? Então foi um cara muito legal. Você que está nos assistindo, viu como a gente tem que respeitar a história das pessoas? Estou conversando com o cara aqui que andou ali do lado do Ayrton Senna, cara. Sabe, que teve o convite para treinar o Ayrton Senna. Não só teve o convite, né, mas como treinou o Ayrton Senna. Eu estou falando simplesmente do nosso número 1 do Brasil. Não existe. Depois veio o Pelé, na minha humilde opinião. Na minha humilde opinião. Eu lembro que eu tinha 9 anos quando o Ayrton Senna faleceu. E aquilo me comoveu porque a gente estava acostumado, né, a assistir as corridas e eu gostava dos acidentes, cara. Eu era uma criança que eu era maluco, eu gostava de ver os carros bater, sabe, essas paradas de criança, né? E aí quando bateu, eu falei, nossa, que legal que bateu. Aí quando ele morreu, me deu um arrependimento de eu ter torcido por aquela batida e eu chorei muito. Eu tinha 9, eu chorei demais, cara. E aí a gente foi crescendo e depois eu vi todo o que o Ayrton Senna significava para o Brasil, né? Que legal essa sua história com ele. Você conheceu a família dele também, a Viviane Senna? Conheci algumas pessoas à distância, né? Meu trabalho era muito profissional, era muito limitado a acompanhar aquilo que o professor Nuno Cobra nos direcionava a fazer lá na academia da Training Club, que foi uma grande escola para mim. Ética, né? Ética. É o que falta um pouco hoje no mercado, sabia? Ética profissional. Você acabou de falar uma coisa que você viu o que você falou? Você falou, ó, eu só seguia o que o professor Nuno Cobra mandava. Hoje não existe isso aí não, viu, cara? A ética profissional tá ficando um pouco pro lado, o que tá mandando aí é o bolso. Deixa esse assunto pra lá, melhor a gente não tocar. Tá, e aí você foi para os Estados Unidos depois, e como é que começou a sua jornada em relação à rede de suplementos? Qual foi a sua primeira empresa assim, que você entrou e começou a trabalhar com ela? Quando eu estava no Brasil já treinando musculação, eu percebi que só a nutrição normal não seria suficiente. A gente começou a pedir livros mais voltados à área de nutrição esportiva de performance. Eu percebi que a nutrição esportiva só com alimentação não seria o suficiente para os atletas de alta performance, independente do esporte. Então a gente começou a formular alguns suplementos e a gente vendia. Eu ia lá no Mercadão Municipal, comprava alguns ingredientes, formulava esses produtos e vendia, fazia num saquinho e vendia para os meus alunos. Aí veio esse primeiro patrocinador, veio o Dr. Bragança e falou, não, faz o seguinte, vende o meu produto que é formulado. Eu falei, legal. Então comecei a vender o produto dele, ele cresceu, a empresa dele se tornou uma grande empresa, graças a Deus. E aí eu fui para os Estados Unidos fazer um curso chamado Bodybuilding Coach, que é um treinamento, na verdade, uma especialização no Colégio Americano de Medicina Esportiva. Chegou lá, era um curso de 6 meses, Bodybuilding Coach. E aí chegou lá, eram 6 meses, e eu estava lá junto com os outros meninos. Meu pai falou assim para mim, olha, eu te dou 2 coisas, a passagem e $100. Falei, era 1 por 1, né? R$100, toma não, aí. Tudo bem, mas aí era aquela história, eram 6 meses, né, velho? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 19, né, para 20 anos. E aí, falei, bom, $100 dá para os 2 dias, eu acho, né? Mas tudo bem, eu falei, então é o seguinte, se for para ficar lá, eu vou arrumar um emprego. E eu lembro, cara, que eu fiz um acordo comigo mesmo, que eu não ia comer enquanto eu não arrumasse o emprego. Olha aí, determinado, traçou uma meta. Só que eu falei assim, eu preciso falar com o reitor da universidade. Que universidade, que lugar que era dos Estados Unidos? Indianápolis, cara, Indiana. E aí eu fui falar com o reitor, falei que era um dos cursos novos, falei do meu pai e tal. Ele falou assim, tudo bem, acho que tem uma vaga para você lá no time de basquete da cidade. Ele me indicou uma vaga do Indiana Pacers, cara. E aí, bicho, cheguei lá, eu era o assistente do assistente do assistente do roupeiro, mas era uma coisa maravilhosa, porque eu conseguia ir nos jogos, conseguia ajudar os caras. Engajamento, né? E foi muito bom, porque ali eu comecei a ver aquela grande festa americana que eles fazem antes dos jogos, antes das competições. Sobrava um dinheirinho, eu conseguia na competição lá de NASCAR, né, conseguia ver lá no Speedway, no circuito lá de Indianápolis, eu conseguia ver algumas corridas. E aí no começo das corridas passavam aviões com aquela fumaça com a bandeira dos Estados Unidos e o hino americano. Uma coisa e aí eu ia patriótica, nos jogos de futebol americano, ia nos jogos de beisebol. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com marketing esportivo. E aí eu voltei para o Brasil com essa cabeça, eu já não queria mais ser treinador. Ali foi quando eu quebrei a aliança, queimei, né, os meus barcos no cais e falei assim, não, eu quero agora, não vou ser mais o treinador. Para onde eu irei? Agora eu vou fazer um trabalho com nutrição, suplementos alimentares com marketing esportivo. Eu tinha um salário na época de $2.500 no Brasil
E eu lembro que eu deixei o meu emprego para ganhar $600 numa empresa de suplementos. E a gente criou o primeiro produto ali, que foi o Slim Fast. O Slim Fast brasileiro chamado Diet Shake. A gente se baseou num produto americano. O Diet Shake, sucesso. Você participou do Diet Shake? Cara, eu tenho orgulho. Aliás, um abraço, Idemar Frudi Júnior, se você estiver vendo o podcast. Um grande abraço a você. Obrigado pela oportunidade. Minha mãe, Isabel, tomou muito Diet Shake. Pois é. Muito Diet Shake na vida. Eu também tomei os Diet Shake dela, porque eu achei que era pra ficar forte, não era pra emagrecer. Eu não entendia nada, mas tudo bem. Mas a tua genética grita, né, cara? Caraca, eu tomava aquilo lá porque eu vi os comerciais da Diet Shake, eu adorava, as minas tudo bonitona e tal, e uns caras malhadão, falei, mano, eu vou ficar igual esse cara. E tomava e dava efeito rebote em mim, porque eu emagrecia. Pô, brincadeira. Que história sensacional. Alô, mamãe, você tomou Diet Shake, olha o cara que inventou essa parada aí. Trabalhamos quase 10 anos, o produto foi um sucesso absoluto, vendeu milhões de unidades no Brasil, e aí fui convidado para fazer um projeto na Nutrimental para a gente desenvolver a barra Nutri no Brasil. Um abraço à família Rocha Loures aí, ao Dr. Rodrigo, ao Rodriguinho, que me deram essa oportunidade de desenvolver no canal farmacêutico as barras Nutri. A gente foi para uma feira lá em Anuga, lá na Alemanha, né? E a feira Anuga em Colônia, em Köln. E aí eu estava passando assim, no corredor, assim, cara, tinha uma barra de cereais, assim, grande. Assim, no Brasil não tinha essa parada ainda. Não existia nada disso. Eu olhei e falei, o que é aquilo ali, cara? Parece pé de moleque, deixa eu ir lá ver isso aí. Chamei o Rodrigo, falei, Rodrigo, olha que legal essa história aqui. Aí tinha a doutora G, outras pessoas, assim, falaram, tem que fazer isso aqui no Brasil. O pessoal achava que era alpiste em barra, né, que era para passarinho. Mas não, era um doce sem culpa, que era um cereal que as empresas cereais no Brasil já vendiam isso como doce granola, sem culpa. Doce sem culpa. Viu aí, amor? E aí foi esse trabalho, também vendemos milhões de unidades. Foi aí quando o Carlos Negrão, amo você e sua família, cara. Carlos Negrão, dono da Probiótica, me chamou. Carlos Negrão ele era o árbitro das competições de musculação que eu participava quando eu era IFBB, NABA? IFBB. Não existia NABA no Brasil naquela época. Que época a gente está falando? Nós estamos falando dos anos 80. Né? Nos anos 80 foi onde entrou os anabolizantes também, mas depois você fala disso. Pois é. E aí, cara, ele falou... O Carlos, quando era meu árbitro, né? Ele era árbitro dos atletas, ele me chamou e falou assim, Marcelo, eu preciso da sua ajuda. Eu já estava certinho para ir para uma multinacional, cuidar da área de barras deles. Ele falou, como é que está a tua vida? Eu falei, não, eu estou mudando. Ele falou, não, eu não quero atrapalhar, mas é o seguinte, se você vier para cá, eu tenho um projeto para você. Era o projeto da Probiótica Laboratórios, né, que foi a primeira indústria de nutrição esportiva da América do Sul, porque a outra empresa era uma empresa voltada mais à área de nutrição natural, né? Sim. Mas a probiótica realmente ela chegou para os atletas. E mas qual que era a grande diferença de verdade dessas duas empresas? O suplemento, um estava mais voltado para o público da musculação em si, o outro era mais tipo a primeira empresa tinha produtos mais de origem vegetal, de soja. Certo. Um produto fantástico chamado proteinato de cálcio. Orgânico. Não orgânico, porque não se falava em orgânico na época, mas um produto muito bom chamado proteinato de cálcio. E a probiótica... Proteinato de cálcio. E a probiótica, bicho, ela fez um produto chamado Protein 80, que já tinha albumina, ou seja, foi o primeiro produto de origem animal. Que foi a primeira proteína também, né? De origem animal. Que sensacional isso. Para os atletas. Qual que era o nome da proteína? Protein 80. A gente chamou o Ricardo Junqueira para colocar na caixa do produto. Foi bem legal e a gente vendia nas academias. A coisa foi crescendo e o Carlos me chamou. Falou, vamos trabalhar. Não tinha mercado, Marcelo? Vocês tinham que vender em academia? Não existia loja de suplemento alimentar na época, nos anos 80. Nos anos 80 foi o grande boom das lojas de produtos naturais e comida macrobiótica e comida vegetariana. Então você tinha esse tipo de mercado e para vender você tinha que vender nas academias. Essas lojas começaram a acreditar, começaram a abrir suas prateleiras para colocar um pouco de suplemento alimentar, que era um bicho novo no Brasil. Okay. Quem tomava suplemento tomava porque o sacoleiro trazia dos Estados Unidos e vendia para os caras. Mas produto com marca nacional, marca sul-americana, não existia. Aí o Carlos chamou a empresa faturava R$700 mil por mês. R$700 mil por mês. Aí eu falei, pô, Carlão, então vamos lá, vamos fazer esse trabalho. Bom, ficamos 12 anos lá na probiótica e quando a gente saiu de lá, a empresa já estava faturando 165 milhões por ano, né? Então, foi um grande case de sucesso. Eu devo todas essas oportunidades profissionais ao Carlos. As pessoas que acreditaram em você. Como presidente da companhia, comecei como gerente de marketing, com muito orgulho, e terminei como presidente da companhia, que falei, bom, agora eu tenho que fazer um projeto meu.
Que é aí que eu comecei a pensar, né? Falei, e agora? O que eu vou fazer? Antes de você entrar nesse cenário, eu quero explorar um pouquinho essa década de 80 aí, porque a gente está falando do suplemento, mas também foi o grande boom do anabolizante. Como você, como professor e gerente de marketing, como que vocês combatiam isso, cara? Como que era esse cenário nessa época aí? Porque eu leio muito sobre essas coisas, né? E a gente tem histórias do Arnold, que a galera começou a ficar forte, aí veio aquele boom de testosterona. Não havia combate, Rodolfo. Não havia? Não havia combate porque na área de musculação, a musculação ela já tinha um preconceito em relação aos outros esportes. Quem fazia musculação, quem era fisiculturista, automaticamente era rotulado de uma pessoa anabolizada e bombada, né? Bombada via esteroides, via hormônio. Década de 80, né? Na década de 70, na década de 60, a gente já tinha o esteroide anabolizante porque isso foi uma cultura da Segunda Guerra Mundial. As Forças Armadas, elas aplicavam... Segunda Guerra. Aplicavam esteroides, aplicavam produtos à base de hormônios nos soldados para eles ganharem massa muscular e aumentarem a sua coragem na guerra. Tanto que nós temos um super-herói da época que conta um pouco essa história, que é o Capitão América. O Capitão América era magrinho, aí de repente desenvolvem uma fórmula para o cara e o cara se torna aquele cara... Um gigantesco. Gigante, forte, né, super-herói. Então era mais ou menos aquilo que acontecia e isso foi se perpetuando dentro da musculação e não havia nenhum estudo antidoping, não havia nenhum movimento, não se conheciam os efeitos ainda sobre esse processo. Né? Deixa eu fazer uma pergunta de um leigo aqui em relação a algumas coisas. A extração de GH de morto, você escutou? Você lembra disso aí ou não? Opa. Isso existia de verdade? A extração de GH das pessoas mortas e tal? Não existia, isso era mito. Era mito, né? Era mito, né? Você não precisa extrair da hipófise de um cadáver. Nem tem como também, né, cara? Você não precisa. A não ser que você vai nem se você comer a hipófise do cadáver, você vai ter algum resultado, né, cara? Cara, tem muita gente que fala isso. Assim, sabe outra coisa que falam também desses mitos? Falam também, por exemplo, comer testículo de boi. Opa! Fala que comer testículo de boi por causa da testosterona e tal. Eu morei no interior, numa cidade chamada Assis. Você comia? Não. Fala aí, vai, Rodolfo. Você comia, vai. Cara, eu não comia, mas eu vi gente comer. Sei, o amigo, é sempre essa história. Assim. O amigo meu comia. Tal, É o Serginho Groisman, né? Sempre essa história, bicho. Então, eu tinha um amigo que ele, de fato, ele comia porque na intenção dele, cara, é um efeito placebo, né? Ele achava que ele ficava forte fazendo isso. Você lembra disso também ou não? Tinha alguns mitos assim? Fala dos mitos pra mim, Marcelão, que você escutava. Tem mitos e tem coisas que são verdade, né? Dizem que as lendas começaram em histórias reais, né? Dizem que as lendas começaram em histórias reais. Que legal de escutar isso. Nunca escutei essa frase. Pois é, as lendas começaram em histórias reais. Na época, os suplementos alimentares e os estimulantes hormonais há 300 anos antes de Cristo, já era uma realidade para os exércitos como Esparta, como romanos, os atletas gregos, como Tales de Milos, que ganhou 12 Olimpíadas antigas em várias modalidades, mas a principal modalidade dele era a luta, e ali se faziam muitas poções, né? Muitas poções. Os testículos de animais e algumas raízes comprovadamente tem efeitos estimulantes ao hormônio da testosterona. Mas aí é um problema, porque quando você estimula a testosterona e você não tem um equilíbrio hormonal, o seu próprio corpo entende que ele tem que equilibrar. E a hora que ele equilibra, acontece a aromatização. A aromatização baixa o nível da testosterona. Ao libido. Pois é, e aí toda aquela força muscular, tudo aquilo cai por terra. Mas hoje, ainda hoje, quando você vai num endocrinologista, muitas vezes para reposição hormonal, o cara fala, não, você tem que tomar tríbulos, você tem que tomar fenogrego, você tem que tomar maca. Porque isso resolve durante algum tempo. E o testículo, por incrível que pareça, era real. É um estimulante sexual. É um estimulante sexual. Foi utilizado como estimulante e, de certa forma, algum tipo de resultado eles davam. Agora, nada se compara ao medicamento esteroide. O medicamento esteroide ele foi feito para aquele sujeito que tem falta... Um sintético, né, já? Né? Exato, sintético. E o GH sempre sintético. Né? Sim. Ninguém vai tirar de um morto. Isso aí não existe. Não existe. Isso sim é um mito. Né? Para você que está nos assistindo e está achando que isso aqui é só um podcast,
qualquer podcast, olha aí essa aula aí de fisiologia que a gente acabou de ter, essa aula de história que a gente está tendo aqui. Me conta como que surgiu a Black School. Cara, a gente estava numa vibe muito forte com a probiótica, a gente estava líder absoluto de mercado e vendemos a empresa para uma empresa norte-americana que chama-se Valent Pharmaceutical, né? Valent Pharmaceutical. E aí as coisas foram se perdendo, porque quando você muda a história da empresa, quando você muda o storytelling, né? Sim. É uma coisa que no marketing fala muito, qual é a história da empresa. Quando você quer mudar a história da empresa no meio do negócio, você acaba confundindo os consumidores. Isso aconteceu com a Harley Davidson lá nos anos 70, quando a AMF comprou a Harley Davidson e começou a contar uma outra história para os seus consumidores. Então, começou a afastar os consumidores antigos e, o que é pior, começou a atrair consumidores novos. Isso começou a acontecer de certa forma. Então, quando eu saí da Valent, a gente pensou o seguinte, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Eu tinha um contrato para cumprir, um No Compete Agreement, né, um contrato de não competição com a própria Valent, que durava um tempo. Ela atuou aqui no Brasil, né? A Valent atuou no Brasil, comprou a probiótica e atuou no Brasil. Exato. E eu falei, bom, já que eu tenho um tempo que eu não posso competir, eles não podem me permitir deixar de pensar. Né? Então, lógico, eu falei, eu vou pensar e a gente vai fazer uma coisa que eu vou resgatar desde os 21 anos de idade. Quando a gente começou na indústria aos 21 anos de idade, eu falei assim, eu ainda quero ser presidente de uma grande indústria e quero ter uma indústria próspera, uma indústria de alta qualidade, uma empresa multinacional. A gente foi fazendo uma análise, naquele ano a gente começou a observar as coisas e houve o grande escândalo das proteínas no Brasil. Você lembra disso? Que ano? 2013 e 2014. Recentemente agora. Foi o escândalo das proteínas no Brasil. Eles não estavam entregando aquilo que estavam prometendo, né? Várias empresas na época enganando o consumidor, colocando lá que era whey protein e na verdade era farinha. Os caras colocando, misturando uma série de coisas no produto, houve uma série de denúncias e várias empresas começaram a cair. Mas o que é pior, as empresas nacionais começaram a perder a credibilidade, porque o consumidor brasileiro começou a falar, produto nacional não é bom. Produto nacional não é bom. Que é uma bobagem, nós temos grandes empresas no Brasil em todos os setores. Falei, bom, eu vou fundar uma empresa nos Estados Unidos. E aí pensei lá nos Estados Unidos, falei, como é que eu vou fazer isso? Eu precisava de 6 milhões de dólares para fundar a empresa. 6 milhões de dólares, só isso. Pois é, e eu não tinha nada. Né? Eu falei, bom, não tenho como fazer esse negócio, mas eu vou fazer. Fé, né? Pois é, e aí a coisa começou a andar, as pessoas começaram a me procurar, vários candidatos a investidores, tivemos uns 3 ou 4. Você abriu essa ideia para outras pessoas também? Olha, para você ter uma ideia, Deus é tão maravilhoso que eu não precisei abrir as ideias. Eu fui trabalhar com um amigo meu na época, eu não podia trabalhar com suplemento, então eu tinha loja eu podia fazer, eu e o Carlos, nós éramos sócios, o Carlos Negrão, ele que vendeu a probiótica para a Valent, nós tínhamos lojas, isso era permitido eu trabalhar no varejo, mas eu não podia ter indústria. Por que você não podia ter indústria? Porque os caras sabiam que eu vinha para competir forte, que eu sairia da probiótica e faria uma empresa à altura da probiótica no mercado. Mas te tiraram o direito de ter de trabalhar na área, é isso? Isso é comum. Quando você tira um presidente de uma empresa a qual ele ajudou a fundar e formar a empresa, certo, é comum que a empresa que está fazendo isso, ela te indeniza, ela te monetiza para você não competir com ela por um tempo. Porque você tem toda a expertise, você tem todo o know-how para fazer. Legal. Então, não sabia dessa informação. Pois é, só que isso é uma coisa meio perigosa para quem aceita, porque você pode se distanciar do mercado. Mas eu fiz diferente. Eu podia ir nas feiras, eu podia ir nos campeonatos, eu continuei como dirigente da FBB no Brasil, fui representar o Brasil lá em Marrocos como delegado do Brasil no Campeonato Mundial e as coisas foram vindo. Trabalhei com meu amigo Roberto Graziano, presidente da Magnum. Roberto Graziano, um abraço aí. Abraço, Beto. Gosto muito de você, amo tua família, cara. Inclusive, o Roberto ele é dono do São Bernardo. Do clube de futebol. Do clube de futebol, né? São Bernardo, dono da Magnum. Grande amigo também. Pois é, e na época teve um projeto grande com o Guarani, enfim. Nós fizemos vários produtos. A gente estava lá trabalhando com o relógio e eu comecei a colocar um pouco do meu expertise. Fizemos um projeto lá do relógio do Arnold. E o Roberto, Você estava nesse projeto do relógio do Arnold? Cara, eu observei isso de perto. Que sensacional de perto, isso, cara. Porque, assim, esse negócio de trazer o Arnold para o Brasil, ele começou ainda na probiótica.
A gente foi com a Probiótica fazer a primeira exposição de uma empresa latino-americana nos Estados Unidos, em Columbus, Ohio, em 2001. Já era Arnold Class lá. Já era Arnold Classic, já era um evento que foi fundado em 1990, se eu não me falha a 89. memória. Pois é, 89, o primeiro campeão, Rich Gaspari. 89. Arnold Classic, Rich Gaspari, primeiro campeão. O Arnold estava grandão ainda. Ainda era um cara que fazia filmes como super-herói. E nós estávamos lá e aí a gente colocou um stand verde e amarelo, cara. E teve uma história engraçada que a gente podia tirar foto com o Arnold, né? E o Arnold vem andando no meio da feira, assim, e o stand verde e amarelo, e o nosso uniforme estava verde e amarelo, aquela coisa brazuca, assim. E o Arnold foi passando, eu dei um grito assim, Hey, Arnold! E aí o cara tem uma voz um pouco mais alta, né? Espera um pouquinho, faz esse gritinho de novo, como é que você fez? Hey, Arnold! Aí o cara olhou assim, aí ele pegou, olhou assim, veio andando, ele falou, Brasil, né? Brasil, aquela coisa toda. E eu fui explicando para ele, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, Arnold, você precisa levar essa feira pro Brasil, cara. Vai ser um sucesso essa feira se ela for uma franquia no mundo inteiro. Aí ele deu risada assim e falou assim, ainda temos muito a crescer aqui nos Estados Unidos, aquela coisa, mas vamos pensar. Mas ele gostou tanto que isso foi, os anos foram passando, quando teve aquela crise americana em 2008, o pessoal do Arnold, o sócio dele, dos bancos, o Bob Lorimer, entrou em contato comigo e falou assim, ô Marcelo, porque a gente começou a expor todos os anos lá, ele falou assim para mim, Marcelo, como que é aquela história de levar o Arnold para o Brasil? Aí a gente apresentou quem? Eu apresentei os caras que a gente mais confiava. A Ana Paula, esposa do Roberto Graziano, a Ana Paula que sempre fez Rio Sport Show, várias feiras bacanas. Ela já conhecia da época da Training Club, lá atrás. Ela já é do meio também, né? Sim, promotora de eventos, super séria, casada com um cara que é ícone, assim, é um exemplo, que é o Beto Graziano, sócia de um cara que é meu irmão, que é o Luiz Felipe Bonilha. Eu falei, Arnold, Bob, eu tenho o cara que vai fazer o Arnold para vocês no Brasil. Quem é o cara? É o cara que já faz a Expo Nutrition. Aí convencemos os caras, convencemos o presidente da FBB Mundial na época, que era sócio do projeto deles, trouxemos a feira para o Brasil e a Probiótica foi a primeira. Nós fomos os primeiros patrocinadores. Investimos $150 mil na feira que aconteceu em 2013, lá no Espaço Sul América, no Rio de Janeiro. Foi o primeiro aqui no Brasil? Foi o primeiro da América Latina, o Arnold. Ele saiu dos Estados Unidos para a América Latina, saiu para a Europa em Madrid e hoje em 5 continentes. Né? O cara está assim, em todos os continentes, com feiras em todos os lugares. Né, em todos os lugares. Engajado. E a gente foi crescendo nesse formato. E aí, bicho, a gente começou lá nos Estados Unidos pensando, como é que eu vou fazer esse negócio? E os candidatos iam se apresentando. Primeiro eu falei para o Roberto, Roberto, você não quer ser investidor do negócio aqui? Eu tenho um processo, tá, vamos trabalhar aqui, tenho todo um projeto. Ele falou, pô, Marcelão, a gente já viajou o mundo, por que você não fica comigo trabalhando com relógio? A gente foi para a Suíça, foi para Hong Kong. Eu falei, bicho, eu sou apaixonado por suplemento alimentar. As pessoas perguntam para os empresários, por que você faz o negócio? 70% respondem, porque eu quero ganhar dinheiro. Depois você tem 20% que respondem, não, porque eu gosto. E tem 10% que falam assim, porque eu quero deixar um legado. Eu acredito que o suplemento alimentar ele ajuda tanto a população que se você fizer atividade física, tomar suplemento, você não precisa ir tanto no médico. Você fica mais saudável, você impacta menos o sistema de saúde. É um trabalho de conscientização, né? Pois é, então eu faço por legado. E eu falei para o Beto, Beto, eu tenho um legado para deixar, cara. Eu trabalho com isso desde garoto e eu quero continuar trabalhando com suplemento alimentar. Então eu peço tua bênção, vou sair aqui da Magnum e vou tentar, porque falta pouco tempo para acabar meu contrato de No Compete Agreement. E eu tenho $6 milhões para me alhar. Eu preciso juntar 6 milhões de doleta para fazer o negócio. E o tempo está vencendo. E a conta está alta e o tempo está vencendo. Aí veio 1, veio 2, veio 3 candidatos, até um dia que um colega meu de trabalho falou assim, cara, não mostra mais o teu projeto para ninguém. O Roberto já não estava mais no esquema. Não estava mais no esquema, falou, não precisa mostrar mais, eu tenho sócios que vão te apoiar. Aí me apresentaram o Giovanni Marins e o Alberto Bajani, donos da Mondial. Mondial Eletroportáteis, que é a maior empresa do mundo. Sim, de ventilação. Ar-condicionado, ventilação, né? Tem eletroportáteis no geral, mas ventilação é o grande forte. E agora, até televisores. Os caras estão até com televisores. Compraram a ex-fábrica da Sony aqui. Os caras são sensacionais, são geniais. Acreditaram em mim, começamos um projeto
dentro da crise brasileira. Mas 2014, novembro de 2014, a gente apareceu para o mercado brasileiro. Trouxemos um lote importado, a gente trabalhava só com produto importado na época, fabricado lá na NutraBlend. A NutraBlend é uma empresa norte-americana e canadense que fabrica para várias marcas, fabrica para Muscle Farm, trabalha com várias marcas. É matéria-prima? Diferenciadas. Não só matéria-prima, ela fabrica o produto. A gente importava o produto pronto, totalmente importado. Trouxemos o produto importado, os primeiros lotes, em novembro de 2014, aparecemos na Expo Nutrition. Primeiro atleta nosso patrocinado, Lee Priest, cara, lenda do bodybuilding. Qual marca que era já nessa época? Black Skull. Já era Black Skull. Foi aí que a Black Skull foi fundada, literalmente. Sem dúvida. Apareceu em novembro de 2014, na verdade, setembro. Novembro de 2014. Na verdade, entre setembro e outubro, nós começamos as contratações de vendedores, de pessoal. Em novembro, nós lançamos a marca na Expo Nutrition. Na verdade... Já era na sua sede? Desculpa te interromper. Já era em Imbu, não? Não, onde era lá em Carapicuíba. A gente tem um escritório nos Estados Unidos de desenvolvimento. Trabalhávamos com a NutraBlend e com a Vital Farmacêutico, lá de Miami, de Dadeland. Fizemos esse trabalho de desenvolvimento, começamos a trazer, locamos uma área de 7 mil metros quadrados e montamos um laboratório modelo no município de Carapicuíba. Aliás, um grande abraço para o prefeito Marcos Neves, que sempre foi um grande apoiador nosso lá. Quero fazer abre aspas aqui um pouquinho, porque assim, o Roberto da Magnum, ele é dono hoje grande investidor do São Bernardo, o time de futebol que subiu para a Série A. Agora eu pergunto para você, por que nós não estamos ainda dentro do clube? Hein, Roberto? Por que a Black Skull ainda não faz parte da sua nutrição? Fala para mim. Você é tão meu amigo, cara. Eu não tô conseguindo entender você. É pra você, direto. A gente vai conversar, vai ter uma reunião e eu quero a Black Skull aí dentro. Agora você comprou um problema, porque agora nós somos patrocinados e nós vamos pra cabeça. O Silvio já sabe disso já. É mentira ou verdade? Então, já temos uma reunião aí. Mas não é culpa dele, acho que eu nunca ofereci lá. Não, vamos oferecer junto, então. Vai pra reunião comigo? Vamos lá. Ah, não acredito. Tá formado. Então, Silvio, vamos acrescentar mais um aí. Nós estamos de Harley, beleza? Opa! Demorou. É isso. E aí, você viu como foi ótimo, foi um projeto de Deus, eu acho, a Black Skull, porque você já comprava o produto direto. Você não tinha que comprar matéria-prima e mandar fazer outras coisas, embasar. Você já comprava ele embasado, tudo pronto. Tudo pronto. 100%. A marca já era Black Skull. Sim, a marca Black Skull nós criamos no seguinte formato. Criamos uma marca Black primeiro, porque tudo que é Black é mais concentrado. Black chocolate, Black Label, Black perfume, cartão Black, tarja preta, remédio tarja preta. A minha esposa já deu risada, João. Cartão Black, ela já deu risada. Cartão Black já deixou a esposa feliz, né? Olha pra cara dela, ela deu risada. Não tem limite, né? Não tem limite. Ilimitado. Então tudo que é Black é muito forte. Então eu falei, eu quero uma marca que as pessoas entendam que os nossos produtos são os mais concentrados, com as matérias-primas mais puras, de mais alta qualidade no mercado. Ele é Black. E o Skull é porque a gente patrocina o BOP. E o BOP é uma caveira. Sem dúvida, ele é uma formação de opinião muito grande para nós. Primeiro, por ele ter ficado celebrizado nos filmes aqui no Brasil e no mundo todo. E essa história remonta à minha época de militar. A história da caveira ela é muito simples. Dois operacionais britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, o Fergus e o Sykes, eles entraram num bunker alemão em Miami, tinha lá um símbolo lá de uma caveira, uma estátua. Eles pegaram um dos seus punhais famosos que eles faziam na cidade deles com as próprias mãos e cravaram a caveira, né? Cravaram aquele punhal na caveira, faca na caveira e falaram: vitória sobre a morte. Todas as forças especiais começaram a imitar e começaram a colocar a caveira como símbolo e o faca na caveira como símbolo maior. Essa é a história da faca na caveira. Essa é a história por trás, da caveira. Que sensacional essa história. E o BOP tem a caveira, tem o faca na caveira. E aí perguntaram para o Sykes, depois já de muitos anos, falaram, mas por que você fez isso? Porque ele falou o seguinte, lá em Jerusalém, quando Jesus Cristo foi crucificado, foi executado como prisioneiro romano, né? E ali como judeu ele foi morto, o local de execução era um monte chamado Gólgota. E Gólgota significa caveira, porque ele tem um formato de caveira.
e a cruz estava exatamente em cima da caveira, e para cumprir a palavra, ó morte, onde está o seu aguilhão, a morte foi vencida naquele momento, porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. Então, a vitória sobre a morte é a vitória do bem sobre o mal. É aquelas pessoas que acordam cedo, que dão a volta por cima, trabalham bastante, estudam bastante, cuidam das suas famílias e trabalham com excelência naquilo que fazem e sonham sonhos de Deus. Ou seja, você não precisa ter 6 milhões de dólares para fazer um projeto de 6 milhões de dólares. Você precisa ter fé e competência para fazer isso. E quem vai te capacitar é você e Deus. E ele coloca as pessoas certas, né, no seu projeto para dar certo. Né? E aí veio o Skull. O Skull, que é a caveira, é exatamente esse lance da conquista dos sonhos, da conquista dos projetos. O nosso principal público é o público jovem, que tem entre 15 e 30 anos de idade. A gente continua apoiando o BOP até hoje, né? A gente apoia o BOP de uma forma bastante interessante. Tem uma história para contar. Quando eu conheci a Black School em 2000, acho que 2016, 2015, 2016, no Arnold Classic, vocês colocaram o Caveirão. Que ano que foi? A gente coloca todos os anos. Acho que foi o primeiro ano. Cara, era gigantesco o stand. Foi o maior stand que eu acho que teve no Arnold Class. Gigante. Aquele caveirão, velho. E tinha uns caras do BOP de verdade. É isso aí. Eu falei, mano, o que esses caras estão chapando, velho? O que tá acontecendo com esses caras aí? Todo mundo de caveira e não sei o quê, e você com o microfone falando. Eu falei, mano, esse cara aí deve ser do BOP pesado, olha a barbona dele. Não sei lá o que eu pensei lá, e você com aquela energia, com tudo, foi aí que eu olhei e falei, cara, esse suplemento chegou pra ficar. Chegou pra ficar de verdade. Só que eu não sabia essa história, sabia? Essa história por trás da caveira. Você enfrentou muita resistência? Enfrentamos muita resistência porque nós tivemos duas reações de imediato. Primeiro, nós trabalhamos com uma construção de marca que ela é bem específica, ela é bem nichada e ela estava visando o novo jovem. O novo jovem é aquele que busca o seu espaço no mundo. Não é mais aquele jovem que fica no interior, não, é o jovem que vai buscar, é como você, que foi buscar os seus sonhos, que trabalha e que vai buscar. Então esse jovem olhou e se apaixonou na hora. Ele viu Forças Especiais, ele viu Harley Davidson, potência, ele viu rock and roll, ele viu uma potência. Viu Lee Priest, viu o Eduardo Correia, viu todos os nossos atletas ali nacionais engajados ali no processo. Viu muito produto de qualidade, começou a experimentar, ganhou kit bacana, e o cara falou, putz, essa marca veio para ficar. Por outro lado, a concorrência falou assim, não, essa marca não veio para ficar, vamos tentar destruir essa marca. Fizeram mais de 26 denúncias, Ministério Público, e aquela coisa, tentando com denúncias vazias, destruir o conceito da marca. Quais eram os tipos de denúncias vazias? Como se nós enganássemos o consumidor. Vocês falam que vocês são uma marca americana, mas vocês produzem no Brasil. Os nomes de vocês não têm a ver com os produtos de vocês. Qualquer coisa que eles podiam tentar denunciar, eles faziam isso para tentar paralisar a nossa marca. Mas foi incrível, porque no primeiro ano nós tínhamos um forecast de vender 14 milhões de reais. Nós vendemos 41 milhões de reais. No primeiro ano de Black School? No primeiro ano de Black School vendeu 41 milhões de reais. O segundo ano vendeu 84 milhões de reais. O terceiro ano vendeu 104 milhões de reais. E ela foi crescendo assim, e foi se estabilizando, crescendo, mesmo com a crise, mesmo com as problemáticas, mesmo com as diferenças. Isso começou a incomodar o mercado, né? Muito, muito. Na igreja, foi engraçado, a gente ia lá na igreja e tal, e começamos a ir de camiseta da Black School e tudo mais. Aí o pastorzão falou, não, isso aí é do diabo, isso aí é de Satanás, esses caras são do diabo, esses caras não são legais. A gente foi explicando, o Rina me chamou para conversar lá do Bola de Neve, falou, não, cara, você não tem nada de errado. Contei a história para ele, a gente é super amigo, anda de moto juntos hoje. Rina. É interessante... Um abraço, Rina. Um abraço, paizão, que isso? É interessante você contar essa história da resistência dentro da igreja, porque você é um cristão, né? E a caveira está associada à morte, a coisa demoníaca, ao preto, né, cara? Aquela coisa gótica. E agora você está dando uma lição pra gente e está contando a história de verdade, que não tem nada a ver. Aí você foi super acolhido lá pelo Rina, nosso grande fundador do Bola de Neve, nosso paizão na fé. E conta essa história da sua ligação com o Rina e a Black School e toda essa história que envolve vocês. Quando aconteceu a problemática na igreja, ele me chamou, né?
E aí ele me chamou e falou, conta a história da Black School. E conta um pouco da sua história. A gente fez esse podcast ao vivo com ele, lá, né? Oramos juntos. Ele falou, cara, sua empresa é uma empresa abençoada e você vai entrar em lugares que eu não consigo entrar. Você vai levar a palavra para aqueles que precisam, onde eu não consigo fazer. Cara, aí a gente chegou num nível de, agora dia 12 de junho, fazer um grande evento de moto e orar pela nação do Brasil. Né? Então, onde a gente conseguiu chegar com essa filosofia, né? Deixa eu dar uma informação para quem está nos assistindo, que essa passeata que ocorreu a favor do nosso presidente, Jair Bolsonaro, foi encabeçada pelo Marcelo Bella, por essa pessoa que está aqui na minha frente. A gente não está falando de política aqui, tá? Porque daqui a pouco a gente é cancelado ali, mas assim... Como que foi essa experiência para você? Cara, porque você orou ali por ele, se você buscar na internet, você que está nos assistindo, busca na internet, na verdade nós vamos colocar um link aqui embaixo na bio para as pessoas acessarem e assistirem. Qual foi a sensação? Cara, eu só queria dar um rolê de moto. Na verdade era isso. Eu sou motociclista desde os meus 8 anos de idade, eu amo andar de moto, sou apaixonado por isso, já andei em vários países do mundo, eu conheço 37 países. Cada país que eu estou, eu tento alugar uma moto, tento dar um rolê, visitar cliente, visitar fornecedor. Então, eu gosto muito de andar de moto. Conheço toda a história da Harley, que também foi uma das inspirações da Black School, a história da Harley Davidson. Bonita essa aqui que está aqui, hein? Essa é uma Road King, moto dos batedores da polícia norte-americana. Né? Muito legal. A polícia americana tá bem, hein, velho? Pois é. Caramba, qual que é a moto da polícia, Rafa, aqui? A gente tem um cara ali especialista em moto também, ó. Hã? Uma moto boa. Opa, Tiger Triumph 800, é isso aí. É boa? Muito boa. Pega a Harley? Acho que não pega, não. São motos diferentes, são propósitos. Não, mas se você der fuga com essa daí, meu amigo, se você der fuga com essa daí, que ele vai pegar. Não, são propósitos diferentes. Essa é uma moto de 2.000 cilindradas que está aqui. E americana. E continua essa história. E aí... é isso aí. E aí, como eu te falei, a Harley Davidson ela tem uma filial no Brasil. Então ela começou produzindo motos nos Estados Unidos e quando veio para o Brasil, ela colocou uma fábrica em Manaus e começou a montar as peças. Foi isso que a gente fez com a Black School. A gente começou a trazer os produtos dos Estados Unidos e começou a montar no Brasil também. Então, a matéria-prima era importada? Sempre. A gente sempre trabalhou com todas as matérias-primas americanas, matérias-primas de primeiro mundo, de primeiro nível, igualzinho a todas as empresas internacionais. E fizemos história. Nosso pré-treino, pra você ter uma ideia, ganhou 6 vezes consecutivas. Bonnie Crusher, 6 vezes consecutiva, 12 vezes, 2 vezes por ano tem os prêmios, como melhor pré-treino no Brasil. Mas aí, falando da motociata, eu só queria dar uma volta de moto, Rodolfo. Costuramos uma história aqui para falar da matéria-prima, mas vamos continuar costurando, aí, tá? O papo aqui tá livre, tá, Marcelo? A gente não tem que seguir um roteiro, um cronograma de assunto aqui. Vamos costurando as histórias e vamos ser felizes. E aí nós montamos um clube filantrópico para andar de moto, para fazer o bem. A pandemia, ela trouxe um alarme na minha cabeça e na cabeça da minha família, na cabeça dos meus sócios, que é aquela história assim, não dá mais para você andar na rua e fingir que você não vê as pessoas que estão na rua. As pessoas que estão dormindo ao relento, as crianças que não têm onde morar, as pessoas que não têm o que comer, os viciados que estão jogados por aí. Não dá mais para você fingir... social. Porque você mora no Brasil, a gente mora aqui em São Paulo, tem a Cracolândia aqui, não dá mais para... Tem o glicério aqui. Cara, não dá mais para ignorar um negócio desses. Começou a me incomodar tanto que eu cheguei para o meu sócio, o Arleu Anhalt, um abraço, Arleu. Falei para ele, cara, a gente tem que montar um negócio aqui para ajudar as pessoas. Aí a gente montou um motoclube, ele também tem moto. E a gente montou um motoclube, trouxe várias pessoas diferentes, usou aquele princípio das 7 montanhas, né, de influenciar o mundo para que o mundo seja melhor. E chamamos políticos, chamamos empresários, chamamos artistas e montamos um motoclube. Cada área você foi buscar pessoas, em cada área você foi gagoriano e trazendo pessoas para cá, né? E aí a gente vai em casa de recuperação de viciados, a gente vai em orfanato, vai em casa de velhinho. E uma ação social. Uma ação social. De repente eu recebo um post num grupo de moto dizendo o seguinte, acelera para Cristo. Eu falei, opa, peraí, eu acelero todo dia para Cristo. O que vai acontecer aqui? Aí entrei lá, vi acelera para Cristo, tal, tentei me inscrever, não deu bug. Falei, bom, tentei de novo, deu bug. Tinha um telefone pequenininho no canto. Aí eu liguei e atendeu o pastor Jackson Vilar. Um abraço, Jackson. Um abração para você. Que Deus abençoe a sua família aí.
Aí comecei a conversar com ele e falei, que história é essa, Jackson? Ele falou, não, é o seguinte, como não tem mais a marcha para Jesus por causa da pandemia, eu tive a ideia de fazer um Acelera para Cristo de moto. Como o presidente Bolsonaro está andando de moto em várias capitais, aí já andou no Rio, andou em Brasília, vamos convidar o presidente para andar aqui em São Paulo para dar visibilidade para o evento e vamos ganhar alma para Jesus. Eu falei, e aí, mas depois disso? Ele falou, não, nós vamos ainda fazer um trabalho de alimentos, vamos fazer doação de alimento. Olha, vou pegar um gancho aqui para deixar uma coisa bem clara agora que o negócio ficou claro para mim. Essa, como é que é o nome dessa passeata de moto? Motociata, Acelera para Cristo. Motociata não foi uma manifestação a pró do Jair Bolsonaro. Não. Isso foi uma motociata para Jesus. Para Jesus. Como se fosse uma marcha para Cristo. É isso aí. Então ficou claro agora as coisas aqui. Cara, eu acho que todo mundo tem direito de votar no Bolsonaro, em qualquer outro candidato na direita, na esquerda, no centro. Política é democracia, é feita por democracia. Só não dá para a gente ficar brigando por causa disso. Porque nós temos um país para desenvolver. Tem 14 milhões de pessoas empregadas e muita gente passando fome na rua. Então, quando eu vi aquilo, eu comecei a falar isso com o pastor, falei, parabéns pela ideia e tudo mais. Como é que a gente pode ajudar? Ele falou, cara, eu posso ir na tua empresa? Aí ele foi lá na Black, ele foi lá na GDS, em Embu das Artes, que é a nossa nova sede desde 1 ano e meio atrás, 12 mil metros quadrados, que era a sede da Probiótica, que acabou tendo uma série de problemas no Brasil e teve que mudar a sede dela lá para o interior de São Paulo. E a gente está lá, naquele mesmo prédio, né? E ele falou, deixa eu ir lá. Daí ele falou, cara, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma estrutura, eu só tenho a ideia. Falei, então tá bom, então eu vou te ajudar. Como eu sou presidente de uma associação... Ele só veio com a ideia, que top. Eu falei, como eu sou presidente de uma associação, eu vou ajudar a associação. Eu não posso colocar a empresa, porque a empresa não pode ter um partido político, nem religioso. Ela tem que ser uma empresa aberta, G de gente, como fala o meu sócio Giovanni Marins. Né? Um abração aí, Giovanni. Então nós falamos o seguinte, vamos usar a associação. Aí pegamos a associação, fizemos um ofício, primeiro para o governo do estado, fizemos um ofício para a prefeitura, convidamos as autoridades, incluindo o presidente da República. Cara, ele aceitou na hora e de repente eu estava numa reunião com GSI, com a BIM, com Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica. Cara, e aí os caras estavam ali, a gente fazendo um projeto, uma estratégia. Até quinta-feira o site tinha 1.000 inscritos até quinta-feira. Na sexta-feira bugou com 488 Precisava mil fazer inscritos. inscrição? Não podia pegar a moto e ir lá e Podia, passear? mas a gente quis que as pessoas se inscrevessem. Para ter um controle. Para ter um controle. Ok. E aí, 488 mil inscritos e chegou no sábado. Pastor Marcinho, convidei convidei os pregadores do asfalto. Tivemos lá a presença do presidente do Pregadores do Asfalto, o Rodrigo Balieiro do Bola. Um abraço, Rodrigo. Convidamos o presidente Trovão dos Abutres. Colocamos 1.500 abutres lá, fazendo a escolta do presidente. Abutres, em algum momento da sua vida, você que está nos assistindo, você cruzou com o cara do abutre. Com um certeza. coletinho lá, escrito abutre. E você fala, cara, esse cara é um abutre. E o Trovão, que foi um cara militar que foi segurança, como você também era segurança. Sim. Eu fui segurança no passado também. Cara, um cara que foi segurança de 4 presidentes, né? Um cara que estava lá em cima ruim, e cara. hoje é presidente do maior motoclube do Brasil, que faz parte dessa história, né, do motoclube no Brasil, que são os Abutres. E o Trovão não ia, eu mandei um vídeo para ele, falei, Trovão, nós temos que fazer esse trabalho, é para Jesus, cara, nós temos que trabalhar nisso, vamos ganhar os jovens estão com valores perdidos. E ele falou assim, Marcelo, pelo seu vídeo você ganhou meu coração. Foi lá e aí, 2 dias antes, precisava de 100 mil reais para fazer o negócio, e nós não tínhamos o dinheiro para fazer, e aí Deus foi abençoando. De repente um foi dando, outro foi dando. Para que os 100 mil reais? Cara, como é um evento privado, um evento para Jesus, o fato do presidente da República vir, nós tivemos que arrumar toda a estrutura para ele. Então, estrutura de gradis, estrutura de banheiros químicos, de água, e aí foram entrando os apoios. O Tomé Abud, o sócio dele, do Movimento nas Ruas, foram anjos. Investiram maior parte lá do processo para a gente ter todo esse processo.
Nós tivemos também parte de investimento das empresas da Benutri. Saiu de São Paulo e foi para... São Paulo, fomos até Jundiaí. Quando a gente fez a volta em Jundiaí, toda a Bandeirante já estava parada, congestionada, e as pessoas... Foi muito bonito, foi uma coisa emocionante. Eu vi, ninguém me contou. Eu estava lá e ainda tive a honra, Rodolfo, de levar na minha garupa o primeiro astronauta sul-americano, o Marcos Pontes. Nós vimos isso. Cara, eu perguntei para ele assim, coronel, no meio assim, eu falei, o que o senhor pensou quando o senhor saiu de órbita lá? Como é que foi esse negócio na sua cabeça? Assim? O astronauta brasileiro. Aí ele chegou e falou assim para mim, pô, eu lembrei da minha mãe, cara. Ele não falou que a Terra é... Não, ele não falou isso. Cara, plana? Não falou. Não falou. Isso é no outro podcast que os caras falam. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. No outro os caras falam que a Terra é plana. Aí ele falou assim, cara, lembrei da minha mãe. Eu falei, da sua mãe, coronel, por quê? Ele falou, não, minha mãe falou para mim assim, eu sou do interior, sou de uma família humilde, de pai e mãe, meu pai era ajudante geral, minha mãe professora, dona de casa, e falou o seguinte para mim, filho, se você estudar bastante, se você for obediente aos seus pais, se você fizer a coisa certa, se você tiver perseverança e fé, você vai chegar aonde você quiser. E ele chegou no espaço, né? Então é muito forte, esse tipo de coisa é muito forte. E eu levei o cara, a responsabilidade de levar o cara, o herói brasileiro. Eu levei o cara durante 160 quilômetros na garupa e assim, aqueles milhares de motos em volta da gente. Ele te apertando aqui, te abraçando e você falando, pô, vai, cara, mano, pô, você foi pra lua comigo. Cara, foi dia dos namorados. Ele chegou e falou assim pra mim, ele falou assim, pô, você não se incomoda de eu sentar com você aí? Eu falei, imagina, coronel, me dá um abraço, feliz dia dos namorados, cara. É isso? Já abracei na hora, assim, já. Tudo certo. Que momento, hein, Tudo cara? certo, cara? Que momento. O cara foi pro espaço, o astronauta brasileiro na sua garupinha. Pois é, bicho. Que isso, que sensacional isso, Pois cara. é. E aí, quando saiu o momento mais assim, emocionante de que a gente estava vivendo, foi a hora que a gente foi chegando no Ibirapuera, aquele pelotão presidencial, com as motos da Polícia Rodoviária Federal, todo mundo de sirene, a gente ali chegando depois de 4 horas de rolê, e tava a música tema da vitória, que tocava quando o Ayrton Senna vencia, né? Depois você toca essa pra gente. Cara, meu, isso foi muito emocionante, porque eu me lembrei dele, eu me lembrei daquilo que todo brasileiro vivia todo domingo, passou um filme na minha cabeça, e a gente se abraçou ali, já fecharam o pelotão, e aí já me puxaram para cima do carro, e o pessoal começou a falar, daí tinha um pastor muito legal, da Igreja Renascer, o pastor, um bispo, né? E o bispo Hernandes... Bispo, olha, me perdoem, hein, bispo, de esquecer o seu nome agora, porque eu estou emocionado aqui com o Rodolfo. Eu causo isso nas vezes. Pois é, cara. E Hernandes Estevão, né, o bispo Estevão, né, o bispo Estevão, que é o presidente da Renascer. Só ele. Você esqueceu só o nome dele, faz parte. Pois é. E aí ele começou a fazer uma pregação, tal ali, fez uma oração ecumênica do Pai Nosso, foi legal. Mas, de repente, ele parou, olhou para trás e falou assim, agora é contigo, Marcelo Bella, ora pela nação. E Deus tinha colocado na minha cabeça, no meu coração, que eu tinha que fazer a oração de Ezequias, né? O rei que foi atacado, estava morrendo, chegou lá, o profeta falou para ele, você vai morrer, não tem jeito. E ele virou de lado e falou, mas Deus, me dá uma segunda chance. Foi o que aconteceu com o nosso líder da nação hoje, teve uma segunda chance e depois conseguiu derrotar com um anjo 195 mil soldados em uma noite. Então eu falei isso para a nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não adianta colocar um homem lá que não tenha Deus, a coisa não vai dar certo. Só vai dar certo se tiver Deus. Então isso foi muito importante. E no final, cara, é o que eu te falei, eu só queria dar um rolê de moto. Eu não queria organizar nada, não queria apoiar nada, só queria dar um rolê de moto. Mas Deus é assim. Ele dá responsabilidade para a gente em momentos que a gente não espera e que a gente vai ter que tocar o negócio. Não tem jeito. É para você fazer o negócio. E você, se você não quiser fazer, Deus vai colocar outro cara, ele vai substituir você, inclusive. Prevaricação é crime. Exatamente, então você não tem que... Não pode. Você não pode, não pode pedir para sair. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. E foi feito desse formato. Nós conseguimos arrecadar 50 toneladas de alimentos. Foram mais de 1,5 milhão de motos e 2 milhões de pessoas que estiveram lá nesse dia. E isso a imprensa não mostra. Imagina. Vamos fazer aqui, ó. Você falou sobre a arrecadação do dinheiro, que foi então, isso foi,
Isso foi orgânico, isso foi privado, não teve grana do governo nisso. Imagina. Né? Então a gente viu várias notas aí que foram apresentadas nas imprensas que falavam o quê? O dinheiro público você não gasta com motociata, com não sei o quê, que o cara estava sem capacete, o cara passou no pedágio e não pagou, que biriri, bororó. Está sendo desmentido. O dinheiro não foi do governo. Esse dinheiro aí foi angariado através de patrocinadores. Exatamente. Eu estou conversando aqui com o cara que encabeçou isso. Tá bom? A verdade está sendo dita agora. Fala de novo. O dinheiro arrecadado foi de modo privado. Privado. Não existiu dinheiro do governo nisso. Privado. O governo federal não investiu um centavo nisso e, pelo contrário, ele cobra quem organiza a ter todo o processo. Então, custou aos cofres públicos paulistas segurança, uma série de coisas. Mas quanta gente que não veio de outras cidades, quanta gente que não veio de outros estados, que se hospedou, que colocou gasolina, tudo isso pagou e recolheu imposto. Lógico. Então foi uma coisa boa para São Paulo. A briga política é uma briga política, mas isso não me importa. Não me importa a briga política, me importa a briga espiritual. Mas a gente está falando uma verdade aqui. Eu estou conversando com o cara que encabeçou e que está falando uma verdade. Isso para mim é muito importante, porque assim, nós somos um veículo de comunicação. E a gente tem um dever com a verdade. Amém? Amém. E a gente viu em todos os lugares, independente de opinião política, que esse dinheiro que foi gasto, esse dinheiro que foi arrecadado, esse dinheiro que foi envolvido nesse projeto, nessa motociata, foi um dinheiro público. E você está vindo aqui falar para a gente a verdade que não foi. Isso é importante, porque eu pago os tributos. Eu pago os meus impostos, você entendeu? Então, às vezes você vê uma motociata, para você que tem em casa e deve ter pensado a mesma coisa que eu, falou, eu estou pagando meus impostos para ver um monte de gente andar de moto. Não, essa motociata teve um propósito e foi angariado esse fundo aí por pessoas, executivos, empresários, empresas, enfim, não foi um dinheiro público. Então, ponto nessa história. Sim. A briga espiritual ela sempre vai existir. Exato. Porque tudo que o nosso pastor, o pastor Marcinho, ele costuma dizer que tudo que é levantado por Deus enfrenta uma resistência. Exatamente. Então, todo projeto de Deus vai enfrentar uma resistência. Mas é incrível, né? Tudo foi pelo dobro. Então é como com o Black Skull. Black Skull, quando nós criamos esse projeto, nós já sabíamos que nós íamos ser uma empresa grande. Mas nós fomos muito mais rápidos do que a gente imaginava. Né? Deus abençoou que nós conseguimos entrar em todas as lojas do Brasil, 12 países na qual nós desenvolvemos distribuidores, clientes. Então se tornou uma marca conhecida e reconhecida pela sua qualidade. Ótimo. Eu explico um pouquinho de como é que funciona a matéria-prima da Black Skull. Porque eu tenho loja de suplemento e muitos se perguntam, mas a matéria-prima da Black Skull, ela é nacional? Ela é embasada aqui no Brasil? Como é que funciona o processo Black Skull hoje? Para você ter uma ideia, Rodolfo, só para demonstrar, você como cliente de compra de suplementos alimentares, você é de São Paulo, você sente menos, mas clientes que são fora de São Paulo, quando o produto é importado, ele vai com uma nota de ICMS de 4% para fora do estado. Quando ele é nacional, ele vai com 7% ou com 12%, dependendo do estado. Que absurdo, né? Todos os nossos produtos, a maioria dos nossos produtos, vai com 4%, porque ele é importado. E tem um decreto-lei do Senado, que é o decreto 13 de 2012, que diz o seguinte: se você tiver mais de 40% na sua formulação de matérias-primas importadas, o seu produto tem que ser classificado como importado. Mas não é 40% do preço de custo, é 40% sobre o preço final. Então, se o produto é vendido por R$200, então ele tem que ter R$90 no mínimo de matéria-prima importada para ser considerado um produto importado. Então, na primeira fase, a linha Black Skull, ela foi toda importada, pronta. A gente importava o produto pronto e vendia no Brasil o produto importado, fabricado pela NutraBlend e pela Vital Farmacêutico, a VPX lá nos Estados Unidos. Quando a nossa fábrica ficou pronta, nós começamos a importar o pré-mix já misturado. Então ele já vinha pronto, saborizado, e a gente só colocava no pote. Só envasava. Só envasava. Depois, nós criamos uma linha nacional com um preço de combate, um preço mais barato, porque os consumidores chegavam para mim no nosso stand e falavam: seu Marcelo, eu amo a Black Skull, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falava: então nós vamos criar um produto que você, consumidor iniciante, que tem menos dinheiro, você vai poder comprar Black Skull sim. Aí nós fizemos uma linha assinada chamada Caveira Preta, que nós começamos a pegar matérias-primas importadas e mesclar com algumas matérias-primas nacionais e deixar um produto de boa qualidade. Agora, inclusive, para
agravar a situação que a pandemia trouxe de economia para nós, ou seja, um agravamento de perda de poder aquisitivo no Brasil. Nós estamos lançando uma linha chamada Turbo para ser o mais barato possível para o consumidor, mas com a assinatura Black School. Perfeito. Fala isso olhando para a câmera aqui, porque agora a gente está com uma audiência gigantesca e muita gente tem essa dúvida sobre o suplemento Black School. Então, repete isso que você falou. Vamos lá. Black School, linha tradicional importada, envasada no Brasil. Linha Caveira Preta, um misto entre matérias-primas importadas e matérias-primas nacionais, e linha Turbo, uma linha super barata que vai caber no bolso de qualquer um, inclusive daqueles garotos que vão lá me ver no stand e precisam de um produto mais barato. Você vai conseguir esse produto com a marca Black School, que é a marca de melhor qualidade no Brasil. Acabou com o mito de que Black School é muito caro. Para com isso, gente. Aqui, ó, o dono da parada tá falando para você comprar que vai ser baratinho. Isso. E outra, né, Rodolfo? A Tem que desconfiar com o que é muito barato, né? Se você for comprar uma camiseta e a camiseta for muito barata, talvez ela não seja de boa qualidade. Agora, você vai comprar um pano melhor para vestir, para ir ver tua namorada, para ver o namorado, para ir para uma festa, esse pano vai ser um pouco mais caro. Eu concordo. Então tem essa diferença. Existe uma marca de suplemento, eu não vou citar o nome, que eu não vendo na minha loja. Porque eu sei que a qualidade, a galera vai comprar um negócio e daqui a pouco vai estar reclamando comigo. Fala, eu tô comprando aí o whey protein hipercalórico com você e o negócio não tá dando resultado. Horrível. Não gosto. Enfim, quero falar do BOP, porque eu fui pro Rio de Janeiro, trocar rapidinho aqui de assunto, e voltando no BOP, pra falar a verdade, né? Sem esse roteiro de... Vamos esquecer o roteiro aqui, tá, Marcelo? Sim, vamos lá. E eu tive no BOP em 2019, lá no Morro de Santa Teresa. Isso aí. E os caras estavam fazendo treinamento lá. De repente saiu os caras gigantes, velho. Os Capitão Nascimento lá. Tudo de Black School. Eu falei, cara, que engajamento é esse que a Black School tem com o BOP no Rio de Janeiro? Cara, essa história remonta de 2006, quando a gente ainda não tinha Black School. Black School estava nos sonhos de Deus ainda. E eu não tinha feito esse projeto no Brasil. Eu estava lá na Probiótica e eu estava assistindo um programa Sport TV, arquivo, um arquivo esportivo. Sport TV falando que qual era a preparação física do operacional de elite do Rio de Janeiro, do BOP. O BOP ele é considerado a maior e melhor tropa de elite urbano do mundo. Do mundo? Ela, do israelense? pra você ter uma ideia, ela treina pessoas de Israel, ela treina pessoas dos Estados Unidos, treina pessoas da França, da Alemanha, todas as grandes polícias vêm treinar no BOP. Por quê? Porque a parte geográfica dos morros lá no Rio de Janeiro e as favelas, as comunidades, favorecem uma guerra de guerrilha urbana, onde você não vê o alvo e você não sabe de onde está vindo o projétil que vai te atingir. Então é uma guerra muito difícil de lidar, são facções criminosas que ficam se enfrentando entre si. Então o homem, para ser tropa de elite, ele precisa passar por um teste, ou que é o curso de operações especiais, ou o curso de operações táticas. Ele precisa ter no mínimo 2 anos de experiência como policial militar no Rio de Janeiro, para ele poder se tornar um bopiano. E a gente acompanha isso. Então quando eu vi aquele documentário, né, aquele Sport TV documentário, eu vi que os caras tinham uma preparação física boa, com um colega meu de educação física, o professor Jorge Otero. Grande abraço, Jorge Otero, indumentária. Amo você e tua família, cara. Ele é um profissional, lotado, ele era da segurança de presídios lá no Rio e estava cedido para o BOP, e ele estava fazendo a preparação física dos caras com periodização de atleta. E estava indo muito legal aquilo, achando o máximo. De repente mostrou a suplementação alimentar do Tropa de Elite. Aí a gente ficou chateado. Eu vi que eles ganhavam uma barra de cereal e tinha um cara num tacho lá preparando um soro caseiro de água e açúcar e sal. É sério isso? Essa era a suplementação alimentar do Tropa de Elite em 2006. Isso depois do filme, estourado eles. Um ano antes do filme. O filme foi em 2007. Isso, desculpa. E aí, cara, eu olhei aquilo e falei, não pode ser. Mas isso não mostrou no filme. Pois é, não mostrou. Eu falei, não pode ser. Cara, na segunda-feira, eu pedi para o nosso pessoal, entrei em contato com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, consegui o telefone do batalhão, atendeu lá o Sargento Gripe,
O Grip, onde você estiver, cara, eu tenho certeza que você está com Jesus, está olhando pela gente. Amém. O Grip, ele acabou tombando em combate, né? O Grip me recebeu, que era o sargento que era responsável pela área de comunicação, e me apresentou o coronel Alberto Pinheiro Neto. E o coronel Alberto Pinheiro Neto é um dos caras mais geniais, um dos caras mais táticos, estratégicos. Um abraço, coronel. E ele me recebeu e a gente contou toda a história e ele falou assim, bom, se nós somos, isso mudou muito a minha cabeça, presta atenção nisso que eu vou te falar. Agora. Ele falou assim, cara, se nós somos a tropa de elite do combate urbano, você, Marcelo, é o tropa de elite da nutrição esportiva no Brasil. E ele pegou e me deu um patch do BOPE, colocou na minha jaqueta e ele falou assim para mim, falou, cara, você é o cara que a gente quer ter do nosso lado para auxiliar a nossa tropa e os nossos operacionais. Então a gente começou a fazer um trabalho com nutricionistas, começou a mandar suplemento alimentar de verdade para eles, começou a trabalhar com o Instituto Científico, na época, e a gente foi crescendo esse trabalho com eles, e aí nós fizemos isso pela Black School. Quando eu saí da probiótica, os proprietários, na época, Valiant Farmacêutico, abandonou o projeto, simplesmente abandonou a tropa. E eu fiquei um ano fora. Quando eu voltei, mais ou menos um ano e meio, quase 2 anos depois, eu fui procurar lá o coronel, o secretário de segurança, os caras me receberam e me mostraram várias marcas de suplementos que tinham ido lá oferecer. Sim. Eu falei, mas vocês estão recebendo suplemento? Não, a gente não está recebendo de ninguém. Mas por quê? Porque a gente não quer. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque nós estávamos esperando o nosso camarada voltar. Olha que nós legal, confiamos cara. no produto que você faz. Você é um cara caveira. Porque você, tem tudo a ver. Você é o tropa de elite da nutrição esportiva. Aí nós fizemos de novo uma parceria que já dura 7 anos, está para 7 anos. Hoje nós temos uma parceria que tem a quadra, tem a academia que nós auxiliamos. Fizemos uma série de trabalho. Hoje o coronel do BOPE foi um cara que eu conheci quando ele ainda era tenente, que é o Coronel Nunes. Forte abraço, Coronel Nunes, um cara que cresceu muito. Então foi um cara muito 10. E hoje o BOPE utiliza suplementos alimentares da Black e não utiliza de nenhuma marca porque ele não confia. Ele só confia na Black School. O que você viu no evento, aquele caveirão que a gente colocou em 2014 e a gente usa até hoje, foi uma ideia que eu tive lá nos Estados Unidos. Eu via nos Estados Unidos... A ideia foi sua, não foi uma coisa que eles exigiram. Falou, Não, ó, põe aí não. o caveirão aí e tudo mais. Não, Foi o seguinte, lá nos Estados Unidos, a gente via a SWAT, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica com estandes lá dentro. Lá das feiras do Arnold, do Mr. Olímpia, e você chegava lá, o cara falava, ó, paga 10 flexões, faz 10 barras, se você fizesse, você ganhava uma camiseta, só o cara falava, ó, Rodolfo, você que é um cara fortão, vem cá, se inscreve aqui, se alista, vai, porque o alistamento lá não é obrigatório. Aí eu olhei aquilo, eu vi o engajamento dos jovens naquele negócio, eu falei, eu vou fazer isso com o BOPE no Brasil. Aí eu coloquei uma escada, aquelas escadas ergométricas, por quê? Bopeando, olha o marketing aí, tá vendo, né, mano? Olha o marketing. Ele sobe a escadaria da favela. Sim. E ele sobe com uma paramentação de 34 quilos. Capacete balístico, colete antibala, todos os carregadores, o seu rifle. E ele vai subindo e vai progredindo por horas ali naquela situação, sob fogo intenso. Então a gente colocou uma escadaria, paramentava o cara e falava, agora, colocava um simulacro na mão dele, falava, agora você vai ter que buscar um desafio de ficar 3 minutos na escada. Poucos venciam aquele desafio. E o caveirão... Isso na feira, né? Você está fazendo isso na feira. E o caveirão, que te chamou a atenção, aquele é o caveirão 01, que foi feito para o Rio de Janeiro em 1974. Só que os caras estavam jogando fora aquele negócio que estava já obsoleto. Então, a Polícia do Rio não estava querendo reformar, não queria fazer o processo, porque não tinha verba para fazer. Nós, da Black School, falamos assim, vamos reformar o 01 e vamos fazer dele uma peça de museu. Então, se você for hoje lá, você vai ver que o 01 está lá. E a gente traz ele para os eventos, para as feiras. E traz junto 4 ou 5 operacionais. E aí nós apoiamos não só o BOPE, mas a gente apoia as polícias de São Paulo, Polícia Civil. Então a gente tem o GER, tem o GAT, tem o COI, tem o ESGOI e o BOPE que se unem lá. O Arnold, quando ele vai no nosso stand, todas as tropas de elite vão em volta dele, ele entra no caveirão e ele recebe uma homenagem todo ano, na Feira das Tropas de Elite do Brasil.
Então isso é muito legal, né? Você abraçou todas as tropas, então, né? A minha próxima pergunta seria isso: se você teve algum embate com a Polícia de São Paulo porque você apoiou o BOPE. Não teve porque você apoiou a Polícia de São Paulo também. Uma vez o Coronel Telhada me ligou e falou: Marcelo, você é carioca? Cara, amo os cariocas. Prestei marinha, fiquei lá no Rio de Janeiro um bom tempo, adoro aquela cidade. Eu cara, também adoro aquela cidade. Cidade de coração, me sinto muito bem lá. Tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. Mas não sou carioca, eu sou paulistano, sou paulista. E eu falei para ele, não sou, mas por que você só ajuda o BOPE? Eu falei, não, é porque a gente precisa fazer um trabalho aqui. E aí fizemos alguns trabalhos pontuais com o GAT, com o COI, né? Na época ainda do Major, que estava lá nos apoiando. Só que o engajamento maior realmente é com o BOPE. Nós gostaríamos de fazer tudo o que nós fazemos pelo BOPE por todas as polícias brasileiras. Nós não temos verba para isso, mas gostaríamos de fazer. Temos até um general do exército norte-americano que é apoiado por nós e apoiamos uma causa chamada Poemia. Né? Poemia, que é um símbolo que os motoqueiros usam muito, são, principalmente nos Estados Unidos, os prisioneiros de guerra perdidos em ação. Prisoners on War, Missed in Action. Né? E aí a gente colocou isso para apoiar a ação. Aí eu estava uma vez lá nos Estados Unidos, no nosso stand da Black School, chegou um senhor para mim e falou assim: por que você coloca essa imagem aí na sua camiseta? Eu falei, porque eu acredito na causa, que ninguém pode ficar para trás, ninguém vai ser esquecido. Que qual? A gente consegue pegar aí, Thiago? Poemia. Aqui, ó, a gente consegue pegar? Poemia, que esse símbolo aqui do... Tá vendo? Prisoners on War, Missed in Action. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sou o Coronel... Ninguém fica para trás. Ele falou assim, eu sou o Coronel Stephens e... Bem americano, Stephens. Eu sou o fundador do Poemia. E eu trouxe para você uma moeda, né, uma moeda comemorativa do Poemia, para você guardar em homenagem ao trabalho que você faz em apoio à nossa instituição. Que sensacional. Então, cara, nós hoje, lá na Black School, a Amanda está aqui, a gente tem um trabalho digital, que a gente tem um convênio com todas as tropas. Se você for militar, se você for policial, civil ou militar, se você for de alguma força armada, se você for profissional de saúde, professor de educação física, você tem desconto especial lá na Black School. Você compra mais barato comprando lá na Black School porque eu quero homenagear você. Você ganha pouco. Você deveria ganhar muito mais do que você ganha. Vocês são os heróis da vida real. E é por isso que nós apoiamos esse trabalho e o BOPE representa isso. Os heróis da vida real, cara. Uma salva de palmas aí para os heróis da vida real. E você que está nos assistindo, que não é policial, mas também é policial, compre comigo. Maná Suplementos. Eu tenho certeza que você vai dar eu desconto. Não vou dar, eu vou dar desconto? Pera aí, pô. Pera aí. Fala com o Arnaldo lá, se ele me dá desconto lá. Eu vou dar, tô brincando. Vamos você mudar tem esse desconto. negócio. Você tem desconto comigo. Fica tranquilo que você tem desconto comigo. Opa, isso aí. Eu queria abordar um assunto aqui, já encaminhando a nossa entrevista aqui, nosso podcast para o final, sobre a sua causa filantrópica e também sobre o seu clube de moto, né? O seu motoclube, que foi fundado recentemente. Pois é. O clube é exatamente isso. Nós já fizemos um apontamento sobre o assunto. Eu quero falar sobre o dia que o Alexandre Frota foi. Vamos lá. Isso foi legal. Essa história é bacana de contar. Cara, eu acredito num princípio chamado Fermage, que é um princípio das 7 montanhas. Né? O princípio das 7 montanhas, ele fala que você tem 7 esferas que você consegue influenciar pessoas para um mundo melhor. Né? Então você tem um trabalho relacionado a pessoas de família, né? Na área de educação, na área de religião, na área da música, na área das artes, né? Na área do governo, que é a área política, e na área de economia, que são os negócios. Então você tem 7 esferas onde você tem pessoas que se destacam em cada uma dessas áreas. Cada uma exerce uma influência. Por exemplo, né, o pastor Marcinho. Pastor Marcinho, meu paizão. Marcinho, lá do Bola de Neve de Guarulhos, é um exemplo de família, é um exemplo de homem religioso, um homem reto. Então, é um cara que é padrinho do nosso motoclube. Né? Que então, a gente chamou o Márcio por ele ser do Pregadores do Asfalto
E a gente falou desse movimento, falei, não, eu não consigo mais fechar os olhos para as coisas erradas que estão acontecendo em relação a pessoas em situação de miséria. Então nós chamamos o pastor Márcio, na parte de religião. Naquela época eu já conhecia um político que sempre foi meu amigo durante anos, na época da Diet Shake, nós tínhamos um produto chamado Mega Mass, quando você era garoto. Mega Mass, Vandaeda, minha tia. Fala pra ela aqui, ó. Vandaeda, manda um beijo pra ela. Um beijo, Wanda. Eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa empresa, né, chamada Com Água na Boca, e eu tomava Mega Mass. O garoto propaganda do Mega Mass era ninguém mais que Alexandre Frota, cara. Putz, velho, sério? Alexandre Frota, ele toma Mega Mass. Sabe qual que era a propaganda lá quando eu chegava? Os caras falavam assim, ó, Mega Mass, Mega Mass. Putz, Mega Mass. Bicho, e aí, cara, ele tava no auge. Que né? me deixava broxa, se liga, tia. Oh, Imagina. Não, esse corte vai pra ela, Silvio. Nada a ver. Nada a ver, tia. Muda esse conceito aí. E aí, ele tava no auge, tava casado com a Cláudia Raia, cara, e tava no auge. E, infelizmente, o Alexandre, ele trilhou os caminhos mais escuros que a vida tem. São os caminhos das drogas, da prostituição. Mas ele sempre foi um cara muito guerreiro, né? Ele sempre foi um cara que ele sempre buscou uma alternativa. Nós ficamos muitos anos afastados e eu sabendo das histórias dele à distância. E aí na probiótica apareceu ele pedindo uma ajuda para o time de futebol americano do Corinthians. Aí nós tínhamos um produto lá, o Carbup Gel. A gente mandava o Carbup Gel pro time de futebol americano do Corinthians, sem ele saber que eu estava ajudando. Ele jogou futebol americano no Corinthians. Eu tomei Carbup, tá pra caramba. Cara, o Alexandre Frota tem uma grande influência na minha vida, pelo que eu tô vendo aqui. Mega Mass, Carbup, pelo amor de Deus, paramos por aqui. E aí, bicho, também se distanciou depois, foi fazer, tava aí numa situação difícil, só que um dia, numa feira da Black... Ele apareceu para mim no stand e falou assim, cara, eu descobri a minha vocação, eu vou trabalhar pelos necessitados, eu vou trabalhar pelo pessoal de saúde, eu vou trabalhar na causa dos recuperandos em vícios de drogas. Falei, legal. Falei, então eu vou fazer uma plataforma política. Ele pegou o Bolsonaro, fizeram um trabalho na plataforma do Bolsonaro e ele se elegeu. Depois o que aconteceu entre eles é um problema político. Mas ele já estava em Cristo já estava convertido, já era um outro Alexandre Frota. Com certeza, ele apresentou a filha dele lá na sede do Bola de Neve, nós estávamos lá no dia excepcional. Bom, a esposa dele é nossa atleta, Fabi Frota. Fabi Frota. Você é linda, Fabi, seus filhos são maravilhosos. Alê, é isso aí, cara, tamo junto. A gente consegue trazer o Alê aqui um dia, será? Claro. Agora que nós somos patrocinados pela Black School, óbvio que a gente consegue trazer o Alexandre Frota aqui. Cara, que pergunta, velho. Pera aí, meu. Hoje ele estava no 89, na Rádio Rock. E aí, nesse dia, cara, da fundação do nosso motoclube, a gente fez uma coisa meio profética. A gente chamou o padrinho, chamou o pai espiritual, o Marcinho, foi chamando os caras, né, que eram os caras que eu confiei para a gente poder dar o pontapé. O Alexandre Frota foi um deles, sempre nos ajudou nas doações, um cara que faz o bem, né? Eu não quero entrar na parte política. Eu não compactuo se ele é de direita, de esquerda. Cara, eu tenho a minha convicção. Ele tem a dele, mas isso não importa em relação à nossa amizade, à nossa irmandade. Não, e ele está fazendo também um trabalho incrível com a pandemia agora, que ele vai nas baladas e fecha as baladas clandestinas e tudo mais. Só quem perdeu um parente com Covid ou quem teve o Covid para entender isso. E o Alexandre tem feito isso com uma maestria. Ele vai, ele briga com os caras, ele fecha. Parabéns pelo seu trabalho, porque nós, do Podcast Sem Filtro, não compactuamos com essas festas clandestinas, cara. Então eu tiro o chapéu para Alexandre. Mais do que isso, toda segunda-feira à noite, ele passa a madrugada nas ruas distribuindo quentinhas e cobertores. Então, ou seja, aquele estigma do Alexandre Frota lá de trás... Bad boy, cara, né? Do bad boy, do ator pornô. Cara, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, valeu? É isso. Então, eu acho que ninguém santo aqui. E o Alexandre foi convidado por isso, assim como outros foram convidados. Né? Nós temos o Arleu Anhalt, que é nosso sócio hoje, que é presidente da FIRB, que é uma das empresas mais importantes na área de M&A, de aquisições e vendas de empresa.
Então a gente tem gente de todos os níveis, todas as esferas de influência lá. E estamos fazendo um trabalho difícil. É difícil você apoiar o trabalho filantrópico e você ter uma sequência, cara, nisso. Porque custa muito caro. Ele começa a 200 por hora e ele vai perdendo velocidade e força ao longo do caminho, né? Porque custa 60, 70 pau por mês para você ajudar uma casa. Então não é brincadeira. Então é um negócio que realmente precisa de ajuda. Você, empresário, faça a obra social. É importante para você, é importante para a tua família, cara. É importante para o nosso mundo, né? Aquela criança que pode se tornar um assaltante, na verdade, se ela tiver uma chance, ela pode se tornar um empresário como você, como eu, um funcionário bom, que vai fazer diferença no mundo. Tem alguma causa que vocês apoiam, que vocês querem que a gente coloque aqui agora na tela? A gente pode passar na tela aqui agora. A gente apoia a Casa Refúgio lá de Cotia, de Calcaia do Alto. Cara, a Casa Refúgio está cheio de irmãos nossos lá, caras que estão lutando, que estavam na pandemia, estavam na Cracolândia e hoje estão lá se recuperando, homens e mulheres, né? Lá, Casa Refúgio, um beijo para você. Casa Refúgio, a partir de agora você já vê na tela aqui, ó, endereço eletrônico, você já vê as redes sociais e tudo que for necessário para você estar ajudando essa causa, tá bom? Obrigado. Marcelo, eu não poderia deixar de falar aqui nesse podcast, antes de falar isso, você falou do Marcinho, né? Marcinho, eu amo você, você é minha maior referência, você é meu pai, eu amo você, cara. Dito isso, eu não poderia deixar de tocar no assunto, porque recentemente o Eduardo Correia te deixou, né? Te deixou, talvez, não é a palavra certa, né, cara? Te acabou o casamento. Pois é. Acabou o casamento com um dos maiores bodybuildings do Brasil e do mundo hoje. Como é que tá seu coração em relação a isso? Bicho, assim, eu tenho um amor, um carinho pelo Eduardo e pela esposa dele, a Carol. Eu acompanhei a carreira deles desde o início, quando o Eduardo ainda era campeão catarinense. E esse menino, ele surgiu quando ele ia assim, para o mercado internacional, quando ele foi Mr. Universo Júnior, né, um dos mais jovens. E depois foi campeão pela IFBB, campeão amador. Foi um dos primeiros, um dos caras que inauguraram um seleto time de 4 atletas que estrearam como profissional, vencendo. Ele fez 9 finais de Mr. Olímpia, foi finalista em todas as finais. De primeira. Cara, ele assim, é uma pessoa reta, íntegra, e eu acho que as pessoas têm que ter os seus projetos e os seus momentos. O Eduardo conversou comigo, nós conversamos sobre o assunto. Ele está num projeto onde ele está buscando um trabalho de fomento de informação e visibilidade através da área eletrônica. Vai se unir a pessoas que eu gosto, como o Paulo Musi, tenho certeza absoluta que o Paulo Musi vai apoiar o Eduardo, o Paulo Musi que já trabalhou conosco na Probiótica, um cara que me apoia lá na Black School. Médico, apoia. doutor Paulo Musi. Cara, um cara maravilhoso, uma família maravilhosa. Um forte abraço, Paulo Musi. Você é o Arnold Schwarzenegger brasileiro, né? E eu te admiro pra caramba também, cara. Cara 10. Eu acho que ele vai se unir com esse pessoal desse nível para fazer um trabalho pessoal. Ele me contou que vai abrir um centro de treinamento lá em Florianópolis, que vai ser um dos melhores centros de treinamento do país, né? Vai trabalhar com podcast, vai fazer esse trabalho maravilhoso que você faz aqui. Obrigado. Então, eu acho que é um momento do Eduardo e da Carol diferente do que nós tínhamos lá na Black. Né? A Carol também já hoje não faz parte mais do time Black School. Não, ela já comunicou também. Então, nós entendemos isso, entendemos esse momento dele, torcemos pelo Eduardo, onde ele estiver. Sim, claro, onde ele estiver. Eu vou ser sempre o fã e ele vai ser sempre o campeão. Então, torcemos pelo momento dele e tenho certeza que ele vai ter sucesso naquilo que ele vai fazer. A Black School, ela é uma empresa que, quando ela surgiu, ninguém conhecia a Black School, mas as pessoas conheciam o Eduardo. E ele acreditou no meu trabalho e ajudou a construir essa marca que hoje todos nós conhecemos e respeitamos. Então eu agradeço ao Eduardo publicamente todo o trabalho que ele fez por nós. E por outro lado, hoje a Black School, muita gente que não conhece o Eduardo também nos conhece. Então é uma oportunidade para a Black School continuar crescendo, trazer novos atletas nacionais e internacionais para o time, para a gente continuar fazendo esse trabalho, que é o apoio do bodybuilding e do bodybuilding old school, né? Nós temos um projeto para finalizar chamado Olympia Legends, que a gente faz questão de convidar os ex-Mr. Olímpias para virem no Brasil. As lendas do Mr. Olímpia. As lendas para que estarem junto dos
dos seus fãs aqui. A gente tem feito isso com excelência, os eventos estão voltando e a Black School vai continuar trazendo grandes nomes para os nossos seguidores e para os fãs do bodybuilding. O que a gente aprendeu agora aqui, gente? A gente aprendeu que o importante não é como começa, e sim como termina. Todo relacionamento tem que passar por isso, né? Por esse respeito. Você falando aqui do Eduardo, quanto respeito nas suas palavras, cara. Quanta gratidão pelo que ele fez pela marca. Isso é legal, sabia? É um ensinamento para quem está nos assistindo e para mim também. Bacana isso, bacana de verdade. E você ressaltou os eventos para a gente finalizar esse podcast aqui. Arnold Class, volta quando? Bom, já está marcado. Vamos ter em abril o Arnold Classic Brasil. Black School já é patrocinadora do evento, vai estar lá com o seu stand, que aliás o Arnold faz uma pesquisa todo ano, utilizando a Universidade AMB Morumbi. Somos escolhidos o melhor stand do evento, o stand que dá mais experiência lá para o nosso consumidor. Estou com saudade de você, quero ver você lá comigo no stand do Arnold. E vamos ter os campeonatos agora no segundo semestre. Em agosto temos o Campeonato Brasileiro Amador da FBB. E vários campeonatos pelos estados do Brasil já estão acontecendo. Black School patrocina. Black School patrocinadora oficial da FBB no Brasil. E muitos eventos voltando aí, NPC e outros grandes eventos. Então, ou seja, graças a Deus, o mundo está voltando, né, Rodolfo? Graças a Deus, graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? E passar por essa pandemia do jeito que a gente está passando aqui, somos abençoados. Eu queria te dar uma notícia. Back News? Cara, super nova em primeira mão para você. Rapaz, calma que o meu coração ele não vai aguentar, porque só esse lance do patrocínio já me deixou aqui. Vamos lá. Cara, você que é um bodybuilder lifestyle dos bons, raiz, você que é um cara raiz dos bons... Me elogia mais. Qual que é a reclamação dos consumidores com o whey isolado e o whey concentrado? Tem lactose. Não é isso? Isso. Pô, aí toma com leite depois o whey protein. Você passa por um processo gigantesco para tirar o leite e o cara vai lá e põe o leite no negócio. Mas o atleta que está treinando, ele fala, eu quero um produto sem lactose. E até hoje nós não tínhamos no Brasil um produto sem lactose. Hoje, Rodolfo, a Anvisa fez o nosso registro, postou o nosso registro, nós vamos ter o primeiro whey isolado zero e o whey concentrado, o whey 4HD, nova fórmula, com lactase, que tira todo a lactose do produto. Olha que sensacional. Qual é o nome desse produto? Porque eu gosto dos seus nomes, assim. Você faz uns nomes, assim, que é sensacional. O whey 4HD, nova fórmula, e o whey zero, nova fórmula, sem lactose, para você que é bodybuilder raiz. Olha aí, esse produto já está nas páginas sociais aí, nas redes sociais da Black School, que você já começa a ver aqui embaixo também, o endereço eletrônico da Black School. Entra lá no site, entra no Instagram, visita, porque esse produto já está exposto lá e não deixa de comprar, porque é inédito. Olha aí, galera, em primeira mão, você que esperou por esse produto, não perde por esperar mais. Vai lá e compre o seu whey e deixa like, né? Deixa aqueles comentários que eu acho sensacional, esses comentários sobre suplemento. Não gostei do sabor, eu amei o sabor, eu amei que o Black School tem um sabor gostoso. A gente prima por isso. Rapaz, eu lembro que eu trabalhava com um cara na academia, o Sidão, um grande beijo, e o Zé Carlos. José Carlos, que é um grande fisiculturista do Brasil. José Carlos Santos? José Carlos Santos. Um dos melhores de todos os tempos. Ele vai estar aqui. Zé. Ele vai estar aqui no nosso podcast. Foi patrocinado lá atrás, lá nos anos. Já patrocinou mais de 10 mil atletas. O Zé Carlos foi um deles. O Zé Carlos é um grande dos melhores amigo do mundo, né? Zé Carlos Santos. Ele me ensinou uma coisa. Ele falou assim, Rodolfo, bodybuilding não tem paladar. Você tem que meter um negócio pra dentro aqui, e fechar o nariz e tomar. Só que o Black School não, cara. O Black School é gostosinho. Eu não tô puxando um saco, não, tá? Os meus consumidores da minha loja e a galera que consome Black School fala isso aí, que é fato. Fala, cara, que produto gostoso, que produto bom, que desce e tal. Imagina esse produto agora sem lactose. Pega lá. Marcelo, eu quero dizer que foi um grande prazer te receber aqui. Você, o pouco tempo que a gente se conhece, tem esse contato, você tem se tornado um grande amigo, uma referência também como empreendedor, como empresário, como homem de Deus. Sabe, eu te acompanho, eu vejo as suas causas sociais e isso me atrai. Porque talvez no futuro eu queria ser um cara igual a você, saca? Um cara que
pensa em empreender, mas pensa também em dar emprego e se preocupa com a causa. E eu gosto do jeito que você trata seus funcionários. Eu acho isso bacana, cara. A musiquinha que você fez pro Joe, eu achei sensacional. Canta a musiquinha aí, velho. Hey, Joe, cadê você? Sua meta já aumentou. Se liga, você vai ser mandado embora. Beijo, Joe. Supervisor de vendas foi promovido hoje. Deus abençoe, Joe. Rapaz, hoje foi o dia da surpresa, hein, velho? Hoje foi o dia da surpresa. Vamos fazer mais uma para terminar? Ah, meu, se você abrir o bolso e der R$1.000, eu vou sair correndo, cara. Eu não tô acreditando. Não, né? cara, eu não tô acreditando. Tô brincando, Cara, tô brincando. É o seguinte, a partir de hoje, você vai ser mais um formador de opinião da Black School. Bem-vindo ao time. Ah, peraí, eu tô sendo contratado pela Black School. É isso aí, velho. Isso aí. Cara, eu tô todo arrepiado aqui, ó. Pode chorar ou não? Eu não tô acreditando. Isso aí, nisso. Ah, caraca. Bom, tá gravado, você não vai poder voltar atrás. Missão dada, missão Ah, cumprida. chupa essa manga, você que não acreditou, mano. Eu vou chorar, peraí. É isso aí. Ô, Joe, você precisa vender mais agora, hein, cara? Eu tô emocionado aqui, mas, Joe, caiu, não compro mais com você, velho. Agora eu tô... Ah, mano, eu não tô acreditando nisso, velho. Mano, por favor, eu vou pedir aqui que cada um da minha equipe venha aqui me abraçar, porque é muito importante pra mim. Caio, vem cá, cara. Vem cá, me dá um abraço aqui, porque a gente almejou isso, cara. A gente almejou, Luciano. Você vai ser o último dia isso. Thiago tá aqui perto. Vem cá, Thiago. A galera que acreditou, porque, cara, não foi fácil. Tá ligado? Valeu, mano. Esse Thiago é faca na caveira. Thiago é brabo. Silvio, vem cá, mano. Olha o Silvão. A gente só tá começando, mano. A gente só tá começando, né? É isso aí. Ô, vem cá, Léo. Vem cá, porque a gente ficou 2 horas no telefone, cara. E você me passou tanta coisa. E você, ele é um menino de Deus, é um menino lá do Bola, ficou no Bola há muito tempo. É um menino que caiu do céu pra mim. Amém. Caiu do céu pra mim. Obrigado pelo seu apoio, obrigado. Vem cá, mano. Vem aqui o nosso brabo, o nosso super DJ Félix, que acreditou também, que veio aqui brincar com a gente aqui. Obrigado, mano, valeu mesmo. Vem aqui, meu homem do som. Vem aqui, Paulinho. É o veterano da turma, né, velho? Tá de máscara. Esse é o veterano. É, que ele tem medo de tudo. Velho, velho. Já viu o velho? Olha a blusa que ele tá. Deixa a barba. A naftalina tá cheirando isso aqui, velho. Tá de brincadeira esse cara aqui. É nóis. Luciano, vem cá, velho. Vem cá, porque aqui é meu braço direito. Ele é o cara que divide as contas comigo aqui. Ele é um cara que... Meu padrinho de casamento é um menino que tá tomando na cabeça meu Wolverine aqui. Valeu, mano. Muito Te amo, bom. tá? Paixão, vem cá. Isso aí, Luciano. Vem cá, vem cá, vem cá. Senta aqui do meu lado, aqui, ó. A minha esposa, porque eu vejo você falar da sua família, ô Marcelo, e eu falei pra você que eu quero ser você um dia, né? E a gente, quando começou esse projeto do podcast, ela foi a primeira pessoa pra qual eu falei. E ela falou, só vai. Eu tive que abrir mão de muitas e muitas e muitas coisas, de outros projetos pessoais, mas eu não larguei a minha fé e eu não larguei o projeto. E ela foi a minha grande incentivadora. Então, esse contrato aqui, isso que você está fazendo aqui, cara, todas as pessoas aqui têm um pinguinho de persuasão nisso, sabe? Que me apoiaram, né? Eu vou chamar outra pessoa aqui. Dá espaço pro gordo. Parabéns. Gordão, vem cá, gordão. Uma salva de palmas pro gordo churrasco. Ô, gordo. O gordo... Aliás, eu só vim por causa do gordo. Só veio por causa do gordo? Olha o homem aí, ó. Senta aqui do meu lado aqui, cara. O gordo é famoso, bicho. O gordo é. Marcelo, toda grande ideia precisa de pessoas que nos apoiam. Verdade. Um dia eu ajudei esse menino e hoje ele é meu grande incentivador.
Ele é um cara que acreditou nessa ideia, é um cara que abriu esse espaço aqui pra gente, é um cara que, quando eu preciso de qualquer coisa, é ele que me ajuda, é um cara que sempre acreditou no meu projeto, passou por várias dificuldades na vida, dormia num quartinho, cara, e hoje a gente tá aqui, ó, dentro do restaurante dele. Esse cara é sensacional, eu amo, não é só porque eu sou padrinho dele, mas é porque ele acreditou em mim também, então... Você faz parte disso, gordão? Te amo, tá? Parabéns, velho. Imagina, prazerzão. Obrigado por ter vindo aí, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Cara, o prazer e a honra são minhas. Que isso, Toda a honra, toda a glória para o Senhor Jesus. Obrigado. E vamos comer, né? Vamos lá. E desse jeito eu encerro o podcast de hoje. Deixa seu like, se inscreva nesse canal. E só vamos, galera. Um grande beijo e fui!